esqueletos para a gente estar mostrando para vocês. Então, o pessoal vai começar a mandar agora que a gente está online e vamos lá começar. Lembrando, então, o Dr. Derek mandou aqui, né, para quem entrou primeiro, se ia ter um brinde, hein? Então, com certeza, aqui dentro da nossa equipe a gente trabalha bastante com o preço do Revalidando, com qualidade de entrega para o Revalidando, né, Derek? Vamos com tudo. Bom, para quem ainda não me conhece, queria me apresentar para vocês, meu muito prazer. Meu nome é Evelyn, eu sou médica, eu sou revalidada, né? E eu sou aqui da equipe do CRM na mão, também sou da equipe do Pense Revalida. E trabalho tanto com a parte de mentorias, quanto com a parte, né, aí de elaboração de checklists dentro do Pense, hoje em dia já fazendo algumas outras linhas também. E hoje eu queria conversar com vocês, pessoal, um pouquinho sobre o esqueleto de ginecologia e obstetrícia, e se alguém se animar aí também trazer para vocês para estar realizando um treinamento. Eu sei que hoje está meio tarde, quinta-feira aí, final de semana, todo mundo já bastante cansado, mas vamos lá, que hoje eu tenho muita dica de prova para estar entregando para vocês que vão estar aí fazendo o Revalida. Antes da gente começar, só me diga uma coisa, quem está aqui participando dessa live já fez o Revalida, a segunda fase alguma vez, ou é a primeira vez que vocês vão fazer? Primeira vez eu, doutora. Primeira? Sim. Daniele, que abriu a câmera, já fez alguma vez? Também não? Tá bem. Bom, então vamos lá para tirar, assim, vou tirar vocês como base para a gente entrar ali, pensando ali, né, no cru da prova. Então, vamos falar do básico, que às vezes é o que a gente precisa saber. Então, a gente entra em muita live em que as pessoas já estão falando da prova de uma forma mais avançada, às vezes, e isso acaba gerando, né, um pouco de medo. Fala, nossa, eu tinha que saber isso tudo já previamente, ninguém me ensinou. Então, vamos ver se eu consigo ajudar vocês a ter esse pontapé inicial. O que eu gosto de sempre falar para os nossos alunos, né, gente? A prova, vocês vão ver muito que a prova tem 10 minutos. Na verdade, o tempo de elaboração, né, o tempo de prática de vocês vai ser menor a 10 minutos. Por quê? Porque a prova começa do lado de fora. Como assim, do lado de fora? Não começa quando você começa a conversar com o seu ator ali, né? Então, eu li meu caso clínico, eu falei, olá, meu nome é Evelyn, começou a estação ali? Não, começou do lado de fora. Então, quando você tá lá e toca o apito, você ainda tem que esticar sua mão, abrir a maçaneta, entrar na sala, fechar a porta, caminhar até a câmera, se apresentar, caminhar até a mesa, né? Ler o seu caso clínico para aí você começar a falar. Então, daí, com certeza, uns 30 segundinhos você já perdeu de prova. Então, por que a prova começa do lado de fora? Primeiro, pelo tempo, e segundo, porque é ali que você vai programar o seu cérebro para o que você vai ter que fazer nos próximos minutos. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre exclusivamente ginecologia, só que quando a gente entra para falar de ginecologia, então é importante a gente lembrar o quê? Que geralmente acontece por detrás da porta 4 e 9, por que geralmente? Porque não sempre? Porque não tem nenhuma informação no edital, editais passados, né, que garanta isso. Isso é um padrão que vem sendo aplicado pelo Revalida desde o ano de 2011, porém, esse padrão pode mudar a qualquer momento. Então, ainda não saiu o edital da prova de vocês, mas ele já vai sair e ali vocês vão ter a certeza se vai continuar sendo assim ou se vai estar alterado. E aí, índice de prevalência, né, se a gente falar sobre isso, prevalentemente, ginecologia tende a acontecer no primeiro dia. A ginecologia vai estar por detrás da porta 4 e obstetrícia por detrás da porta 9. Prevalentemente, não quer dizer sempre, porque inclusive nessa última edição, né, mais uma vez as portas foram trocadas e no primeiro dia o pessoal chegou lá e tinha estação de obstetrícia e no segundo dia estava lá a estação de ginecologia. Então, não existe uma certeza nem sobre as portas, o que vai estar acontecendo lá, e nem sobre o dia que é gineco e obstetrícia. Quando eu falo sobre isso com as pessoas, geralmente gera um nervosinho, né? Uma agoniazinha, ai meu Deus, e agora como que eu faço? Porque não tenho essa certeza, essa era a única certeza que eu tinha. Bom, o que você faz lá no dia, então? Existem algumas ferramentas que você pode estar utilizando para conseguir se encontrar no seu local de prova. Que ferramentas são essas? Então, se hoje eu vim aqui para vocês e falei, a gente vai conversar sobre a GO, qual que é a sua certeza? Se você está você está vendo ali, está do lado de fora, e você está vendo aquele número 4 e 9 e está acreditando que é a GO lá dentro. A tua certeza é de que a gente vai estar falando do aparelho reprodutor feminino. Então, se eu vou falar do aparelho reprodutor feminino, eu posso estar falando de uma mulher grávida ou uma não grávida. Mas qual é a certeza? É uma mulher. Então, se eu entrei lá para fazer a estação e é um homem, peraí que tem alguma coisa muito errada. A menos que exista alguma referência de que se trata de um homem trans, vocês sabem que
vocês provavelmente vão estar no local errado. Então, tenham isso em conta. Em relação a ser um homem trans, é possível que o INEP cobre algo assim? Olha, é um tipo de público que eles gostam, sim, bastante, então a gente consegue perceber isso, né? Essa população específica na primeira fase, e na segunda eles já cobraram. A mulher lésbica cis trouxeram essa temática ali para o Revalidando tá explorando isso, né? Então, era uma mulher justamente que sofreu um preconceito ali no momento da triagem, e ela chegava, inclusive, bem chateada para você. Então, preste atenção, você está ali com a sua certeza que vai ser ginecobstetrícia, mas se entra lá dentro, é um homem e não tem nada dizendo sobre ser um homem trans, você fala, opa, peraí que as portas podem ter sido trocadas, tá? E ao entrar na sala, o que você tem que fazer? Aquilo é sua primeira impressão. A primeira impressão, boom, que você causou para o teu examinador. Então, quem está examinando a tua prova não são as pessoas que estão lá dentro, é uma pessoa que está lá na casa dela, enquanto você está fazendo a prova, ela nem sabe ainda da sua existência. Ela vai te conhecer e vai te ver por primeira vez quando ela vê o seu vídeo. E nós sabemos que a primeira impressão conta muito. Então, eu sei que a gente está muito cansado de estudar, no dia a gente vai estar bem mais cansado, mas vão com uma boa aparência, passa essa roupa, passa esse jaleco, não vai com o jaleco, né? O avental, né, sujo, manchado, limpa ele, meninas, prendam os cabelos, meninos, cortem os cabelos e façam a barba. Ah, mas tem ponto para isso? Não, não tem ponto para isso, mas é justamente a nossa primeira impressão. Então, esse cara, ele tá basicamente te julgando, o modo que você anda, o modo que você fala, ele às vezes, você fala, mas ele não vai te dar o ponto, por mais que você falou tal qual o Pepe, por quê? Sei lá. Nossa, mas eu falei igualzinho, por que que não me deram o ponto? Não sei o que aconteceu. Talvez ele não foi com a tua cara, talvez ele não gostou dos teus trejeitos, a forma. A Carol colocou, eu já fiz a prova e realmente, tudo tem que ser pensado, sem brincos, colares, tudo influencia. Então, meninas, quando que eu falo prendam o cabelo? Porque eu gosto dos meus cabelos soltos. Se for uma estação de procedimento, dependendo do ângulo que a câmera tá te filmando, então imagina, sei lá, tô fazendo uma sutura, tá bem aqui o molde, e aí eu fiz assim, vou jogar tudo para esse lado. Aí o cabelo caiu aqui por cima. Eu tô vendo, eu tô suturando, mas eu tô vendo. Mas e o ângulo que a câmera tá pegando? Será que esse meu cabelo não tá cobrindo as minhas mãos e eu não tô nem percebendo? Porque no meu campo visual eu tô vendo, mas às vezes atrapalhou a minha filmagem. Então, já pensou, você perdeu teus pontos porque teu cabelo caiu em cima da prova, do molde? Então, vai com o cabelo preso. Ah, mas eu prendo lá na hora. Aí você vai perder tempo de prova perdendo o cabelo? Prendendo, né? Então, deixa o cabelo preso, meninos vão aí bonitão também. E em relação à maquiagem, né, também não se preocupem com isso, né, mas vão apresentáveis. Então, esse primeiro momento é a primeira impressão que você dá para ele, e você faz isso não só no visual, mas na sua forma, na tua postura. Então, você entra já, olá, boa tarde a todos, olá, bom dia a todos, olá, boa noite, né? Então, dou a minha primeira boa impressão, mostro essa minha educação, e aí eu começo uma outra parte que se chama reconhecendo os personagens. Então, eu tenho que saber quem são os personagens que vão estar dentro da minha sala. Tenham em conta que vocês vão ter os câmeras, vocês vão ter o chefe de estação e vocês vão ter o paciente. Os câmeras é a coisa mais fácil de vocês identificarem, que são as pessoas por trás dos celulares que vão estar gravando vocês. Então, esses são os câmeras. A outra pessoa é o chefe de estação, em que a pessoa que vai ter os impressos na mão, pode estar na mão dele, pode estar com uma prancheta, pode estar os impressos dentro de um envelope, e ele fica tirando e entregando para você, e a outra pessoa é o paciente. O paciente, ele pode estar em 3 locais. O primeiro local, ele pode estar deitado na maca. Paciente deitado na maca porque ele cansou? Não, é porque ele está instável hemodinamicamente. Paciente instável hemodinamicamente permanece deitado do começo ao final da estação. O outro local que o paciente pode estar é em pé. Esse paciente em pé, por que que ele está lá? Ou ele pode estar num surto psicótico, numa crise de ansiedade, pode estar passando por uma situação de nervosismo, mas se eu vejo um paciente em pé, o que que significa? Que essa estação vai cobrar as minhas habilidades de comunicação. Então, não existe essa de eu ler lá o meu cenário de atuação, me sentar e falar, sente-se, por favor. Ele fala, não, eu não quero. Fala, então, beleza, fique em pé, faz o que você quiser. Só me fala aí seu nome, idade, profissão e vida que toca. Não, essas estações são sobre a nossa habilidade de comunicação. Chamar para perto, vem cá, conversa comigo, me conta o que aconteceu, senta aqui, toma um copo d'água, até um lenço de papel. Você quer a presença de alguém aqui com você na sala?
Então, essas estações falam sobre a sua capacidade de comunicação. E quando a gente falou lá do paciente deitado, que está instável hemodinamicamente, sobre o que eu estou falando aqui? Quando eu entro na sala e eu já vejo uma pessoa lá deitada, eu vi que ele está instável, eu sei que é sobre isso. E o que isso quer dizer? Que não é uma estação de muita anamnese, é de muita ação, mas não tem tanta anamnese ali, tá bem? E o outro local, que é o mais habitual, o paciente está ali sentadinho, te esperando. Bom, então nessa minha observação de personagens, ok. Enquanto eu entro também, eu observo o cenário. Tem algum papel grudado na parede, que possa ser alguma informação importante? Tem algum objeto que eu vá usar para fazer um procedimento? Então, eu olhei que tem algo para eu fazer um procedimento. Eu já sei que também eu tenho que maneirar os meus tempos, né? E aí, depois que eu faço tudo isso, que explicando demora bastante tempo, mas lá são questões de segundos, finalmente eu me apresento para a câmera. Essa apresentação da câmera também, gente, não precisa ser muito longa. Então, vocês vão ver algumas pessoas falando, você tem que falar, candidato ao Revalida INEP 2025.2, doutor fulano de tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, o que o fiscal vai falar para você no dia? Fala o seu nome completo. Então, você olha e fala o seu nome, não precisa dessa quantidade toda de coisas. Então, é nome completo, se apresenta de forma objetiva. E aí, finalmente, você vai para a leitura do seu card. Essa leitura, obrigatoriamente, tem que ser em voz alta? Então, tem gente que vai falar, sim, tem que ser em voz alta essa leitura. Mas não tem nada no edital que diga isso. Por que as pessoas sempre vão estar falando para vocês, lê em voz alta, lê em voz alta? Porque no dia é um dia de muito estresse. Então, quando você começa a falar, geralmente a voz está embolotada, dá uma falta de ar, dá uma taquicardia, a boca fica seca, você gagueja muitas vezes. Então, se é para falar torto, se é para gaguejar, se é para ficar meio maluco das ideias, que seja nesse momento da leitura, que não seja enquanto você está falando com o seu ator, porque nisso você acaba se perdendo. Então, quando você dá essa leitura em voz alta, é como que aquele nó inicial sai daqui já, e aí você já consegue falar mais fluido com seu ator depois. Mas não tem nenhuma lei sobre isso, não perde ponto, tá bom? Essa leitura, gente, desse card, ele é o mais importante da prova. Vocês vão ter outros cards, mas em todas as estações, esse é o mais importante. Ele é o seu melhor amigo, é o que eu sempre digo, né? E por quê? Porque nele tem todas as informações necessárias para vocês conseguirem aprovar. Então, tem gente que nem lê ele, ou lê só uma parte, pula a tarefa, não pode fazer isso de jeito nenhum. Porque se você pula as suas tarefas, você não sabe o que você tem que fazer. Mas eu desenrolo na hora. Não. Lê suas tarefas, lê o teu cenário de atuação, lê o que você tem na tua infraestrutura e se guia por aí. E aí, finalmente, nossa, quanta coisa eu tive que fazer para eu finalmente começar a conversar com o meu paciente. Então, eu me apresento. Olá, bom dia. Olá, boa tarde. Olá, boa noite. Eu sou a doutora Evelyn, responsável pela tua atenção hoje. Por que eu tenho que dizer quem eu sou? Porque eu tenho que sempre me identificar. E todas as estações começam do mesmo jeito. Chama o paciente para se sentar, só se ele estiver em pé. Mas se ele estiver deitado, Evelyn, posso chamar ela para se sentar? Não, o paciente deitado está instável hemodinamicamente. Quem está instável hemodinamicamente não se senta. Eu que me levanto e fico lá no beira-leito, olhando para ela ali e conversando e tomando medidas até ela se estabilizar. E aí eu começo a conhecer o paciente através das perguntas. Usem perguntas em bloco. O que o bloco é? Fazer uma série de perguntas juntas, série de quantos? De 3 a 4. Não façam mais que isso, e isso também ponderem com a resposta do ator de vocês. Então, eu começo buscando os dados de identificação da minha paciente, como nome, idade, estado civil, profissão. Vocês podem ter ouvido falar sobre a procedência, a religião e outras coisas mais. Essas perguntas também são de relevância, porém não tanto aqui na ginecologia, mas lá na medicina da família e comunidade, na clínica médica. Enfim, o paciente vai se apresentar para vocês, vai falar, né, o nome, idade, os dados iniciais dele, e é de bom tom você repetir o nome dela. Então, chamar o paciente pelo nome vale ponto sempre na medicina da família e comunidade e na pediatria, mas eles estão começando a implementar isso em outras estações também, então tenham em conta de sempre chamar o paciente pelo nome. E aí você chama ela pelo nome para quê? Para você já engatar a sua primeira pergunta. Então, digamos que ela respondeu, meu nome é Joaninha, eu tenho 30 anos e sou solteira. Oi, dona Joaninha, em que posso te ajudar hoje? Qual que é o seu motivo de consulta? O que te traz aqui? Então, eu repito o nome e já engato na minha anamnese. E quando a gente entra na anamnese, eu queria trazer para vocês o quê? Que nós temos 3 possíveis motivos de consulta, e vocês têm que saber lidar com eles. O primeiro motivo de consulta que eu quero falar com vocês é o que deixa vocês mais felizes, né? Que é a queixa. Então, ela está queixosa. Ela veio por um
corrimento vaginal, um sangramento vaginal, uma alteração na menstruação, porque ela quer engravidar e não consegue, porque ela percebeu um nódulo na mama, ela veio com uma queixa ginecológica. Se é uma queixa, mão para cima e agradece, principalmente se for uma dor. Porque se for uma dor, vocês estão cansados de saber do Alícia. Então, o que é o Alícia? É eu ir lá perguntar aparição, localização, intensidade, característica, irradiação, atenuantes, agravantes, frequência, duração. Nossa, posso fazer o Alícia todo de uma vez? Prrr, solto todas as perguntas. Poder você pode, ninguém vai te segurar lá. Pontuar eu vou, se não pontuar, você entra com recurso e vai conseguir pontuar. Mas por que que não se recomenda fazer 8 perguntas de uma vez? Porque imagina assim, ó, se eu estiver treinando com um de vocês, eu trabalho com Revalida desde o ano de 2020. Se eu estiver treinando com um de vocês e for um checklist que eu estou habituadíssima de aplicar nas pessoas, e vocês me fizerem 8 perguntas de uma vez, eu com o script aqui na minha frente, na minha cara, eu vou me perder. E eu não vou conseguir responder as 8 perguntas para vocês. Mas, imagina o pior ainda, uma pessoa que às vezes nem é da área médica, que conheceu o script umas 3 horas antes de você chegar para fazer a prova e que não está com ele na frente da cara dela. Se você fizer 8 perguntas de uma vez, menos chance ainda dessa pessoa te responder. Evelyn, mas o que vale ponto é o que sai da minha boca, não é o que sai da boca desse ator. Então, lasque-se ele. O importante é o que eu falei. Eu vou ganhar ponto, vai ganhar. Só que a resposta do ator é o que te leva para a tua próxima pergunta. Então, se você não sabe a duração da dor, se você não sabe a intensidade da dor, se você não sabe a característica, se você não sabe se ela irradia, se você não sabe quando ela começou, você não sabe nada sobre essa dor. O quão intensa ela é, se ela vai ter que ter um analgésico ou não. Você perguntou sintoma acompanhante, a pessoa não te respondeu, você acabou não investigando essa náusea, esse vômito que ela estava, e, consequentemente, não deu antiemético também, porque você nem sabia. Você perguntou, mas ela não conseguiu te responder. Então, o tempo de resposta do ator é tão importante quanto a pergunta que você faz. Então, respeitem esse tempo. Mas vamos lá, se for um motivo de consulta, queixa, maravilhoso. O que que vocês têm que saber? Destrinchar esse motivo de consulta. E o que que é destrinchar? É fazer ao menos 5 perguntas sobre essa queixa que esse paciente trouxe. E no desenrolar daquilo, vocês vão acabar entrando nos sintomas acompanhantes. Sobre cada sintoma acompanhante que o paciente apresentar, o que que vocês têm que fazer? 3 perguntas sobre cada um. Então, o motivo principal que trouxe ele para a consulta são, no mínimo, 5 perguntas. E cada coisinha nova, então, ela veio porque ela está com sangramento vaginal irregular. Mas ali eu descobri também que ela tem dor, e que ela dor a nível de hipogástrio, e que ela está constipada. Sei lá. Então, o que que eu vou fazer? 3 perguntas sobre cada um dos sintomas acompanhantes. Bom, outro motivo de consulta que pode cair para vocês é a consulta de rotina. E a consulta de rotina costuma ser o terror. Então, essa paciente não veio porque ela tem uma queixa. Ela veio... Por que que você veio? Eu vim para uma consulta de rotina da saúde da mulher. Como assim? O que eu faço agora? Não é, você está grávida? Não, não estou. É a consulta de rotina da mulher mesmo. Eu venho uma vez por ano aqui no ginecologista, doutora. E deu a minha vez de vir. E aí? É o terror, a consulta de rotina do Revalidando. Porque é aquilo, eu não tenho que destrinchar. Mas você não tá sentindo nada? Mas me conta alguma coisa. E é justamente isso que vocês têm que fazer, é procurar uma sintomatologia. Ela foi porque ela vai uma vez por ano no ginecologista mesmo. Mas aí você investiga. Mas a senhora não tem sentido nada, nenhuma dor abdominal, como que tá a sua urina? Teve alguma febre? Não, 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 não. Tá, e você, como que tá suas relações sexuais? Tá doendo para ter relação sexual? Tá tendo algum sangramento? Tá saindo algum corrimento da vagina? Não, 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 não. Tá, e a tua menstruação tá vindo regularmente? Tá tomando algum remédio para isso? Tá com algum dispositivo intrauterino? Então, você vai tentando descobrir ali. Ah, doutora, sim, eu tô com um DIU, lembra? Aí, quanto tempo você tava com esse DIU mesmo? Então, já engatou ali, ela começou a responder sobre DIU, talvez seja uma estação que ela tá fantasiada de consulta de rotina, mas, na verdade, seja sobre a troca do DIU. Ah, nossa, acho que já tem mais de 5 anos, hein, doutora? Vamos lá trocar esse DIU? Vamos tirar esse DIU? Então, ali vocês conseguem pegar o gancho das coisas que estão acontecendo. E o terceiro possível motivo de consulta é o paciente que vem trazer resultado de exames. Então, Carol falou aí que já fez a prova, Carol viu aí a estação da osteoporose. Então, o que o paciente vinha e falava para você? Doutor, eu vim para trazer o resultado de um exame. Consulta que a pessoa veio para trazer o resultado de exame, o que eu mais vejo quando eu faço o recurso?
Ai, oi, por que você veio, dona Joaninha? Eu vim para trazer o resultado da mamografia, da densitometria, do meu Papa Nicolau. Ah, tá bom, peraí, daqui a pouco eu vejo. Deixa eu só te fazer umas perguntinhas aqui e aí eu já chego aí. Não, erro brusco do revalidando. Por quê? Porque o que você... Carol caiu, não acredito, Carol. Porque o que você vai fazer se você faz isso? Você vai para a tua anamnese, que você vai falar, não, eu vou perguntar tudo que eu sei, depois eu olho isso daqui. Só que perguntar tudo que tu sabe da anamnese dura uns 4 minutos. E aí, depois que você fala, não, eu acho que eu perguntei tudo, vou ver o exame. Aí você vai lá e vê, nossa, essa mulher tem osteoporose, buscando o exemplo do Revalida, com osteopenia. Gente, não perguntei nada se ela toma leite, se ela está fazendo tratamento hormonal, se ela amamentou, se ela teve queda, se ela... E aí o que tu vai fazer? Tu vai voltar para tua anamnese. Mas já gastou 4 minutos de anamnese. Nessa tua volta, já pelo menos mais 2. Já foi 6 minutos da tua estação, mais da metade só na anamnese. Você não fez todas as tuas outras tarefas. Vai dar tempo de terminar? Provavelmente não. Então, por isso que eu começo a minha estação olhando esse exame para eu entender o que está acontecendo e as minhas perguntas não serem só um esqueleto largado, mas elas serem sim direcionadas e eu conseguir ter uma estação mais próspera, né, de eu conseguir terminar. Depois a gente entra em outro bloco da anamnese, que são os antecedentes pessoais familiares, então a gente vai dividir esses 5 blocos, na verdade, que vai vir os hábitos que nós vamos falar. Então, os antecedentes pessoais e familiares, eu sempre fiz isso na minha época que eu fiz a prova e eu ensino para os meus alunos também. Então, é perguntar junto, você ou alguém da sua família tem alguma doença crônica? Como? Você ou alguém da sua família tem algum antecedente de câncer? Como? Então, não perguntem só, você ou alguém da sua família tem alguma doença? Você ou alguém da sua família tem câncer? Tragam exemplificações, e vocês conseguem ver isso olhando a prova. Então, às vezes cola só falar comorbidade, e às vezes não. E quando não cola, por que que ele traz exemplos de doenças? Que doenças são essas que eles trazem como exemplo? A linha de raciocínio do examinador é, esse paciente tem uma doença de base e ela descompensou, e este é o motivo de consulta que eu trouxe, é a doença descompensada. Então, a dona do Joaninha chegou para mim, em vez de eu perguntar, você alguém da sua família tem alguma doença como pressão alta, diabetes? Quando o motivo de consulta dela foi o quê? Irregularidade menstrual. O que eu deveria perguntar, na verdade? Dona Joaninha, a senhora ou alguém da sua família tem alguma doença crônica como endometriose, síndrome do ovário policístico, hipotiroidismo, miomas uterinos? O que eu estou pensando? Possíveis causas de desregularidade menstrual. Então, essa é a linha de raciocínio que vocês têm que ter no dia. Aí eu já engato perguntando se ela usa alguma medicação de forma contínua e sempre perguntem do anticonceptivo oral. Mas anticonceptivo oral é um remédio. Sim, isso nós temos claramente porque nós somos médicos. Mas o teu ator nem sempre ele é da área médica e você não sabe como vai estar o script dele. Então, às vezes, lá pode estar escrito, verbalizar que faz uso de anticonceptivo oral. E aí, não tá lá como que é para verbalizar que sim, toma uma medicação que é anticonceptivo oral. Você fala, você usa alguma medicação? Não consta no script. Mas aí você vai e pergunta para ela, e aí você toma anticonceptivo, algum método anticonceptivo hormonal? Sim, eu tomo anticonceptivo oral. Porque às vezes na cabeça da mulher que toma muito tempo e não é dessa área da saúde, é uma barinha, é algo do dia a dia. Nossa, eu tomo todo dia essa pastilhinha aqui há 15 anos já, nem sabia que isso era remédio. Sabe, né? Mas acaba se esquecendo. Pergunta se tem alguma alergia, se a alergia a alguma medicação, se tem algum antecedente de internação, de cirurgia. E importante, se trouxe a caderneta de vacina, se elas estão em dia, pensando aí, né, das vacinas principalmente do HPV. Outro bloco que a gente vai entrar é no bloco da ginecologia. O que eu quero saber aqui? Se a nossa paciente tem vida sexual ativa, então, e se sim, curiosos, com quantos parceiros? E nada por subentendido. Ah, não, doutora, eu sou casada. Ah, tem vida sexual ativa? Tenho. Aí, pra mim, ok, beleza, você e seu marido, love, love. Não. E se ela trai o marido? E se o marido trai ela e ela sabe que o marido trai ela, mas pra ela, tipo assim, eu gosto dele e quero continuar nessa relação. Então, ela fala, doutora, sim, eu tenho só relação com meu marido, mas sabe, a gente tá passando por uma fase, assim, eu descobri que ele anda se envolvendo com umas mulheres aí do job, peguei o celular dele, descobri umas coisas, ele disse que vai parar. Mas, opa, e ele tá usando preservativo com essas mulheres? Será que ele usou e depois, ou não usou, depois veio em casa, fez também com a mulher e trouxe alguma doença para ela? Então, a gente tem que investigar, não pode dar por subentendido. Pergunta se ela usa algum método contraceptivo, seja hormonal ou de barreira, se ela já tratou alguma DST. Pergunta a data da última menstruação e da primeira, e a primeira relação sexual.
se ela tem queixas sexuais, como dispareunia, sinusorragia, e se ela tem desejo de gestar. Pergunta importantíssima que foi colocada em prova nessa última prova do Revalida, inclusive, na estação de sangramento uterino anormal. E dali a gente vai entrar, então, nos nossos antecedentes obstétricos, né, da nossa paciente. Então, por que antecedentes obstétricos? Por que a gente tem que perguntar também sobre eles na estação? Porque a gente está falando de ginecologia. Porque isso é uma virada de chave. Então, a gente precisa entender se ela já teve, sim, alguma dessas partes de aborto, porque antecedentes obstétricos podem estar causando algum problema agora ginecológico nela também, né? E se sim, ela teve algum aborto, a gente investigar possíveis causas desse aborto também. Bom, daí a gente entra no outro bloco, que são os hábitos. Os hábitos do paciente a gente divide em dois, que são hábitos de vida e hábitos tóxicos. Hábitos de vida, como que é a sua alimentação, você pratica atividade física, qual a qualidade do seu sono, você se considera uma pessoa estressada? Como que são os seus hábitos urinários e defecatórios? E cuidado aqui com a diferença, porque eu sei que causa muita dúvida, entre você estar lá na estação, destrinchando o motivo de consulta, e ali você chegou no momento de perguntar de sintomas acompanhantes, que nós já falamos disso. Aí você fala, você teve vômito, diarreia, náuseas, aí o paciente não consta, não consta, não consta. E aí depois lá no PEP, estava lá, perguntou sobre os hábitos defecatórios. Não, eu perguntei se estava com diarreia. Hábito defecatório e estar com diarreia são coisas diferentes. O hábito é aquilo do dia a dia da pessoa. Tem pessoas que têm este hábito intestinal que até brinco, né? Parece um pato, come e vai no banheiro, e é cocô mole explosivo. Tem pessoas que esse é o normal dela. Tem pessoas que têm o hábito normal de serem constipadas. De, eu vou no banheiro a cada 3 dias, mas não, isso não é estranho, isso é o meu normal, eu sou assim desde sempre. Então, quando a gente pergunta do hábito, é o hábito diário. Agora, se você está perguntando algo diferente, você está vindo em sintomas acompanhantes. Então, são 2 tipos de pergunta bem parecidas, porém que pontuam de forma diferente. E o hábito tóxico, se ela fuma, bebe ou usa alguma droga, e caso tenha uma resposta positiva, nunca sejam passivos. Então, beleza, ok. Próxima pergunta, não, fuma o quê? É cigarro, é maconha, crack? Fuma desde quando? Eu bebo, bebe o quê? É cerveja, é vodka, bebe desde quando? Bebe todo dia? Eu uso droga. Que droga que você usa? É cocaína, heroína? Então, a gente tem que ser curioso demais lá no dia do Revalida. Não pode deixar as coisas no ar e nem subentendidas, tá bem? Bom, e dali a gente parte, então, para a permissão de realizar um exame físico. E é muito importante que a gente respeite esse tempo da solicitação do exame físico. Então, a gente vai falar, eu gostaria de realizar o seu exame físico. Você me autoriza? E você espera o tempo de resposta. Tem candidato que não espera. Fala, então, eu gostaria de realizar o exame físico, agora eu lavo minhas mãos nos paramentos, eu gostaria de estar presença de um auxiliar de enfermagem, eu vou blá, 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 blá. E às vezes a resposta é não. O Revalida não nessa última edição, na anterior, cobrou uma mulher que sofreu um caso de estupro, ela sofreu uma violência sexual, e aí quando você pedia para fazer o exame físico, a resposta era não. Ué, como assim não? Não, eu não quero, doutor, eu acabei de sofrer uma violência sexual, eu não quero que ninguém me toque. Não, mas olha, é muito importante, você disse para mim que teve essa violência, né, sem preservativo, que ele ejaculou dentro de você, eu posso coletar material, a gente pode ir atrás dessa pessoa. Eu não quero ser tocada. E o que a gente vai fazer? Não, vou fazer sim, joga ela na cama, pede para o segurança amarrar e coleta o material? Não, é respeitar, é acolher as emoções do seu paciente, então vai ter casos e casos, por isso que sempre escutem o tempo de resposta, tá bom? Se ele autorizar, beleza, aí a gente lava as mãos, se paramenta e, chama o auxiliar na sala. Queria dar uma dica importante para vocês. Quando que eu preciso chamar o auxiliar? Todas as estações, todo e qualquer exame físico eu preciso de um auxiliar de enfermagem? Não. Quando que ele é necessário? Quando eu tenho pretensão de tocar nos órgãos sexuais do meu paciente. O que é o órgão sexual? Se eu estou falando de vulva, vagina, ânus, ou dos seios na mulher. E no homem a gente inclui o pênis. Então, sempre que eu pretender tocar nos órgãos genitais, nos órgãos sexuais do meu paciente, eu preciso do auxiliar. Para quê? Para defesa e proteção minha como médico. Porque se essa mulher vira depois e fala, nossa, o jeito que ela tocou no meu seio foi bem estranho, viu? Porque essa doutora tem cara de que gosta de mulher. Quem é que vai te defender se você tá lá sozinho com ela? É justamente a tua testemunha. Mas tem que ser, óbvio, o segurança, uma pessoa que está passando na rua, vem ser minha testemunha. Não, né? É um auxiliar dentro da área médica também, por causa do sigilo e tudo mais. Bom, e aí quando eu vou pedir o exame físico, eu queria trazer algo, assim, muito importante para vocês.
O que eu vou falar, ele é muito polêmico, né, aqui, que é para vocês pedirem esse exame físico completo, sempre começando pelos sinais vitais, com a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura axilar e tempo de enchimento capilar, e depois o geral. Deixa eu ver o que o Derek falou, sempre do sexo, fechou. Vamos ler. Sempre do sexo feminino, a terceira pessoa, às vezes no homem também. Então, se no homem, Derek, você tem a vontade, né? Você precisa fazer um toque retal, você também precisa estar acompanhado. Às vezes é uma situação de trauma. Ai, não, tem que ser tudo muito rapidinho aqui, não sei o quê. Não, eu quero fazer o toque retal, eu preciso de auxiliar na sala. Não, o paciente veio porque ele está com um corrimento saindo do pênis dele, é uma gonorreia. Preciso de auxiliar. Então, tanto no homem quanto na mulher, precisa desse auxiliar na sala, tá bom? Bom, e ali em relação ao exame físico, então a gente vai começar pedindo os sinais vitais. E por que eu peço os sinais vitais? Os sinais vitais me permitem conhecer o estado hemodinâmico dessa pessoa. Então, eu consigo saber se ela está estável ou não. Na vida real, o que acontece? Digamos que eu estou lá com a minha paciente, estou na UPA trabalhando, e aí a paciente começa a se descompensar. Então, eu estou lá conversando com ela normalmente, dando anamnese, e de repente a paciente começa a ficar pálida, a boca dela começa a ficar seca, o tempo de resposta vai ficando mais lento, ela começa a escorregar assim na cadeira, o olhinho vai revirando, ela vai se escorregando, eu percebo que ela tá passando mal. Corre, 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 a paciente tá caindo, tá acontecendo isso. Lá no dia do Revalida, isso não vai acontecer. A pessoa tá lá atuando com você, feliz da vida, blá, 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 e você conversando, feliz da vida, 6 minutos de anamnese, nossa, que legal, ela me responde tudo. Quando você pede sinais vitais, você vê lá uma pressão arterial de 8 por 6, uma frequência cardíaca de 120, uma saturação de 80, uma temperatura axilar de 40 graus. Você fala, meu Deus, tá entrando em choque esse paciente, e eu aqui conversando, batendo papo 6 minutos. Então, os sinais vitais é o que te dá essa percepção de dar tempo de eu resolver aqui, seguir nesse bate-papo gostosinho, ou corre para a sala de emergência, ou coloca o acesso venoso, monitora, máscara de oxigênio, vamos atuar, tá perdendo sangue por algum lado, chama o cirurgião. O que te permite ter esse parâmetro é justamente os sinais vitais. Deixa eu só ver o que o Derek colocou aqui, a gente já dá seguimento. O Derek perguntou, e se negado, o que fazer? Como proceder? Respeitar. Você vai respeitar a paciente. Então, doutora, eu não quero fazer, você explica a importância de que seria você realizar o exame, e se a pessoa mesmo assim, não, eu não quero, você fala, olha, tudo bem, seria importante por isso, isso e isso, mas eu respeito você. E aí você parte para o próximo passo, ou pedir um exame complementar ou alguma outra coisa. Sim, necessário especificar os sinais vitais. E por quê, né? Então, a gente tem que especificar esses sinais vitais. Se vocês olharem os PEPs, né, antigos, o que é o PEP? Padrão esperado de procedimento. Então, pega lá desde 2011 e começa a olhar. 2025, que foi a última, até 2011. Começa a olhar um por um. O que vocês vão perceber? Vocês conseguem, vocês não precisam de mim para fazer isso. Vocês conseguem buscar isso facilmente. Que eu diria 93% das vezes, somente com falar, eu quero o exame físico, você vai ganhar um impresso, que está todas as informações do exame físico lá, e você vai pontuar entre 0,25 a 0,8 pontos, a depender desse PEP. Então, quase um ponto, digamos, na melhor das opções, 0,8 pontos, e você lá com o teu impresso exame físico na mão. E o que eu estou falando aqui vai totalmente ao contrário do que eu estou dizendo, que é o maior índice de prevalência, 93%. E por que eu estou dedicando o meu tempo a vir aqui falar isso para vocês? Porque 93 não é 100. E no dia da tua prova, tu quer o 100%. Tu não quer 93. Porque essa diferença é o que muitas vezes vai te fazer reprovar. Então, o que acontece? Nessa última prova mesmo, caiu lá 10 estações. 2 estações não era assim. Então, caiu lá na paralisia de Bell para você pedir não só o exame físico, mas o exame físico neurológico, e você tinha que especificar como era o do sétimo par neurológico, que você queria ver o facial. Caiu lá na estação 1, você tinha que pedir não só o exame físico, mas você tinha que pedir o exame físico do aparelho locomotor também do teu paciente. Então, nem sempre só exame físico e espera que eles vão me entregar, eu vou ganhar todos os pontos. Nessa última, a gente teve esses 2 casos, por exemplo. Em outras edições já aconteceu? Já, principalmente nas estações de trauma. Trauma, você não pode, quero exame físico. E pá, tá lá, ABCDE, tudo lá. Não, você tem que mostrar que você sabe a sequência. O que é o A? O que eu peço no A? Quais são os sinais vitais envolvidos no A? O que é o B? O que eu peço? Quais são os sinais vitais envolvidos? E aí você vai assim, passo a passo, passo a passo. Encontra uma alteração, resolve. Encontra uma alteração, resolve. E você vai assim. E aí, quem só se acostuma a pedir exame físico,
cai na seção de trauma e dança. E a gente não precisa ir muito longe, não, porque eles já cobraram exame físico da gestante, em que você tinha que especificar passo a passo também, e quem não pediu, se lascou, também perdeu muitos pontos. Então, treinem dessa forma. Ah, mas 93% das vezes vai dar certo. E se justo você caiu na edição que não foi os 93, se justo caiu na exceção igual foi dessa daí, quantos pontos você está disposto a perder por não investir um pouquinho de tempo pedindo? Então, peça o mais completo possível, tá bom? Bom, e dos sinais vitais, nós vamos para o exame geral. Esse exame geral, ele é sempre completo, e ele é sempre a nível céfalo-caudal. Então, o que vocês vão verbalizar? Bom, agora eu também gostaria de estar realizando o exame físico geral, a nível céfalo-caudal, com uma ectoscopia, observando pele, mucosa, sinais de desidratação, adenomegálias e icterícia. Eu também quero um exame neurológico, respiratório, cardiovascular, mamário, abdominal, de genitais e de membros, buscando sinais de edema e TVP. Evelyn, mas a dona Joaninha veio por conta de corrimento vaginal. Por que eu vou estar pedindo exame neurológico? Tá maluca, mulher? Não tá pensando em nada, não? Tá doida? Não, gente, não é que eu tô doida. É que se a tua anamnese falhou em alguma coisa, essa é a forma de tu ganhar aquele outro impresso que eu acabei de falar para vocês. Bastou com pedir só exame físico ou tinha que pedir um neurológico? Bastou com pedir só esse ou tinha que pedir outro? Ah, não, mas isso tinha a ver com motivo de consulta. Mas e se tivesse um sintoma acompanhante que você justo não investigou? Será que você vai ganhar o impresso? Não vai. Então, se você falhou na tua anamnese, essa é a tua forma de ganhar todos os impressos. Mas calma, basta falar com isso? Não, você tem que fazer o quê? Destrinchar igual a gente destrinchou lá na anamnese, a gente destrincha o exame físico dentro da queixa do paciente. Como que eu faço isso? Então, a queixa da dona Joaninha não era corrimento vaginal, então eu cheguei lá, pedi todos os vitais dela, pedi o exame geral a nível céfalo-caudal, então eu fui lá, neurológico, respiratório, cardiovascular, mamário, abdominal, genitais. Cheguei em genitais, é a queixa dela, aí eu abro esse leque. Então, como que é abrir? Então, nos genitais eu quero uma inspeção estática e dinâmica dessa vulva, pequenos e grandes lábios, observando saída do canal vaginal, pedindo que a paciente faça a manobra de Valsalvas, vendo a inserção de pelos, buscando a presença de úlceras, lesões, edemas, e pedindo também para a paciente, com a autorização dela, para fazer a especuloscopia, observando o colo uterino. Eu também gostaria de fazer o toque vaginal bimanual, se necessário, você também vai fazer o toque retal, e aí você segue o teu exame. Então, na queixa da paciente, é onde a gente abre o teu exame físico, tá bem? E importante, dali você vai ganhar um impresso. Então, você pediu tudo isso, ele vai falar, terminou sua solicitação, terminei, você pega o impresso e você lê esse impresso. Essa prova não é sobre alfabetização. Então, o teu examinador não quer saber se você sabe ler. Ai, temperatura 39. Isso, a minha filha que está ali, entrando agora na primeira série, já está sabendo fazer. T39. O que significa? Você é médico, você tem que não só ler, você tem que interpretar. Temperatura 39 graus, febre, presença de massa palpável abaixo de 2 centímetros do rebordo costal direito, alterado, possível hepatomegália. Então, você lê e interpreta, dor é a mobilização do colo uterino, alterado. Então, não basta ler, tem que ler e interpretar. Ah, mas só vou interpretar o que está alterado. Você também tem que falar o que está normal, gente. Então, muita atenção a isso. E aqui uma dica que eu considero uma das mais importantes também. Tá, tô lá fazendo a minha prova, tô no dia da prova lá, toda bonita, fiz lá, entrei, me apresentei, li o meu cardio, fiz a minha anamnese, me senti perdida ainda, nossa, o que será isso? Não sei o que é esse caso clínico, pedi o exame físico, li o meu exame físico, interpretei meu exame físico, e eu ainda não tenho nenhuma suspeita diagnóstica, não faço ideia do que estamos falando, não vá para o seu exame complementar. Volte para a sua anamnese. Por quê? Porque você ainda não tem ideia para onde você está indo. Não, eu vou sair pedindo um monte de exame agora. Agora eu vou descobrir. Eu quero hemograma, PCR, ureia, creatinina, sódio, potássio, gasometria, tomografia, ressonância, raio-x. E aí, esse é o padrão do Revalidão. Ele pede tudo que veio na cabeça, dímero, D, troponina, todos os exames que ele conhece. Quem não sabe o que está buscando não entende o que encontra. Você vai receber um resultado de exame. E esse resultado de exame, você tem que fazer o quê? Trazer ele junto com a tua suspeita diagnóstica, trazer junto com a clínica do paciente, trazer junto com o exame físico. Ele vai ter sentido quando juntar as informações e falar, olha, realmente,
Eu vi aqui na microscopia a presença de Klucels e a senhora está com este corrimento vaginal. O que significa Klucels? Se eu não sei, eu não vou chegar no diagnóstico igual. Então, eu tenho que ir lá e perguntar, essa doença é sexualmente transmissível ou não é sexualmente transmissível? Você teve, né, relação sexual desprotegida, como que é o cheiro disso? E você vai tentando entender ali, porque quando chega o teu laboratório, você tem que entender o significado dele, tá bom? Bom, e ali eu queria trazer para vocês só mais específico dentro do exame ginecológico. Então, para falar do exame ginecológico, né, o que você tem que pedir? O que pode valer ponto se eles colocarem para destrinchar? Então, inspeção de genitais, estática e dinâmica. A dinâmica é quando a paciente faz valsalva, né? Então, faz uma força aí, tosse, e aí a gente vê se sai líquido, né, dela. Então, observação de edema, hiperemia, cicatrizes, inserção de pelos, inspeção de pequenos e grandes lábios, observação da saída do canal vaginal em busca de secreção, especuloscopia, toque vaginal bimanual e também tem o unimanual, e toque retal quando for necessário. Mais uma vez, o seu examinador quer que você interprete tudo. E ali outra parte que a gente pode explorar da consulta com a mulher é o exame das mamas, né? E como que eu peço o exame físico das mamas? Eu pedi a inspeção estática e dinâmica, inicialmente eu olho, então, essa inspeção estática, para que serve? Eu estou buscando o quê? Simetria, volume, contorno, deformidades, verrugas, úlceras, eritemas e edemas. E na inspeção do mamilo, o que eu estou buscando? Retração, inversão de mamilos, eczemas, úlceras, tá, então isso é o quê? Eu chego lá e falo que eu quero ver tudo isso, antes da gente pedir esse exame de mama, o que a gente tem que fazer? Preparar a paciente. Então, lavo minhas mãos, me paramento, exame mamário, não precisa de luva. O que é importante falar para a paciente? Preciso que ela exponha os seios, tire a blusa, tire o sutiã e preciso de uma luz natural. Então, a luz do dia ou uma luz branca para estar fazendo o exame de pele sempre, tá bom? E ali você pede essa inspeção estática, onde eu só olho e eu falo para o examinador o que eu estou olhando, não é simplesmente estou olhando. Não, verbaliza o que você está procurando. E a inspeção dinâmica é quando eu peço que a paciente faça determinados movimentos, para quê? Para movimentar os músculos do peitoral dela, para ter movimentação de pele, e ali eu consegui perceber algumas coisas. Então, eu busco retração cutânea, que possa aparecer com esse movimento. Então, eu peço que a paciente faça alguns movimentos, como põe a mão aqui na cintura, e agora você coloca os seus ombros para frente, agora você coloca os ombros para trás. Isso daqui é a posição da jarrinha, né? Eu também posso falar para ela o quê? Coloca as mãos na cabeça, agora traz o cotovelo para frente, agora traz o cotovelo para trás, agora estica os seus braços e inclina o seu corpo para frente. Então, ali eu vou vendo todo esse movimento de mamas dessa nossa paciente. A palpação. Quando eu falo da palpação, tem que cobrir toda a mama. Então, é só aqui, tique, 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 e fazer. Então, o Revalida já cobrou o exame de palpação. Vou trazer aqui o meu pepininho para vocês, fingindo que é a nossa mama. Tenham coisas em casa para vocês treinarem estações de procedimentos. Dica importante, não precise fazer um curso prático presencial para conseguir fazer procedimento. A gente, inclusive, do CRM na mão tem uma coisa chamada aulão de procedimentos que a gente ensina como treinar. Então, qualquer coisa você pode trazer. Eu gosto do pepininho, por quê? Porque ele treina esse cabinho aqui, e aí, esse pimentãozinho, não pepino, perdão. E ele tem esse cabinho e eu uso ele como mamilo. Bom, então, quando eu falo da palpação, quando o Revalida INEP cobrou isso, como que era? Tinha ali as próteses de seios, né? Então, não vai ser a sua paciente lá, o seu ator, que vai abrir e colocar os seios de fora. Eles não iam permitir isso jamais. Então, eles colocaram lá as prótesezinhas mamárias em cima da maca. E aí, o que muitos candidatos faziam? Iam explicando, tinham muita teoria para falar, mas não colocava a mão na massa, toca na prótese, caiu a prótese, toca na prótese e faz. Então, você vai indo e vai explicando, e vai fazendo a técnica. Tinha 2 seios, teve gente que só fez a técnica em um, já fiz em um, já mostrei que sei. Só que justo o fibroadenoma estava no peitinho mais escondido, obviamente, né? Então, tinha uma nodulação e você tinha que descobrir realizando. Quem não fez o exame muito bem feito, não conseguiu encontrar. Então, a palpação tem que cobrir toda a mama e também regiões axilares. Então, o que eu tenho que fazer? Com a paciente em 2 posições, em decúbito dorsal e em pé, porque assim eu consigo ver novamente, então, aquele nódulo que está mais aderido, aquele que está mais superficial, eu posso falar isso no dia da minha prova. Então, em decúbito dorsal, o lado que vai ser examinado é com esse mesmo lado vai estar com o braço atrás da cabeça. Então, a paciente está ali deitada, eu falo, coloca aqui a mão atrás da sua cabeça e eu vou lá com a mão, o examinador aqui, ó, e faço a inspeção. E qual que é a técnica? Usando a ponta dos 3 dedos centrais, indicador médio e anelar, e os padrões. Eu posso escolher um padrão de varredura,
Ou padrão de quadrante, padrão radial, padrão circular, eu escolho qual que eu me identifico melhor, mas o que é importante? Passar por todos os quadrantes dessa mama, seja em técnica de varredura, seja circular, seguindo os sentidos da agulha do relógio, seja radial, mas você tem que cobrir a mama toda. Bom, e é importante cobrir só essa mama, só esse pedacinho aqui? Não, desde a clavícula até o limite inframamário e desde a linha external até a axila da paciente. Então, eu cubro toda essa zona que às vezes passa até da massa ali de gordura, né, que a mama é. Bom, e ali, o que a gente tem que buscar também? Nódulos superficiais, que eles podem, perdão, nódulos superficiais e nódulos mais profundos. Então, quando eu falei agora da palpação para vocês deitado e na palpação em pé, justamente eu consigo ver aqueles mais superficiais ali, que vão fazer, às vezes, a amostra até a simples vista. Depois eu faço a palpação, né, linfonodais, então eu vou fazer palpação de cadeias axilares, anteriores, centrais, posteriores, supra- e intraclaviculares e centrais. Então, a técnica aqui é linha reta ou entre ciclos, que eu vou buscar o quê? Linfadenomegálias, e tudo que eu encontrar nesse exame, não só aqui dos nódulos, mas tudo que eu encontrei antes, né, de toda a palpação da paciente, eu tenho que deixar registrado. Mas se eu encontrar um nódulo, é muito importante. Tamanho, consistência, mobilidade e sensibilidade. Como assim sensibilidade? Dói ou não dói? E, por último, o exame da descarga papilar, em que eu comprimo este mamilo, então, né, esse movimento, ele é suave, então ele vai vindo ali desde a auréola, puxando para o mamilo, fazendo esse movimento assim, né? Então, a gente vai trazendo como se fosse uma ordenha mesmo no seio da paciente. E o que eu vou estar buscando? Se você for fazer isso no molde, você tem que fazer bem feito, senão se só fazer, não vai sair nada. Então, faz o movimento de ordenha desde a auréola até o mamilo para conseguir sair a secreção. E o documento também, lembrando que se é unilateral e sanguinolento, um sinal de alerta ali para a gente. Bom, daí a gente entra em exames complementares, e quando que a gente entra em exames complementares? Se a estação me permitir. E quando ela me permite? Quando ela diz o quê? Solicite os exames complementares, se necessário. E para eu saber se um exame é necessário ou não, o que eu tenho que olhar? O que eu tenho na minha infraestrutura. Se ele te deu na tua infraestrutura um exame de imagem, te deu uma ultrassonografia, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, eu sei que eu vou ter que pedir algum exame de imagem. E se ele me deu só exames, me deu só um laboratório, eu sei que eu vou ter que pedir exames laboratoriais. E aqui eu trouxe exames coringas para vocês. Beta-HCG sérico e ultrassom abdominal. Beta-HCG sérico vale ponto em quase todas as estações de ginecologia e de obstetrícia também. Mas só vou pedir esse, então, porque esse é o coringa, não importa os outros. Não, a nossa cabeça pensa lá no dia. O Revalida tem sido cada vez menos papagaio e mais linha de raciocínio. Então, digamos, a dona Joaninha veio, né, por esse corrimento, mas esse corrimento também, né, ela tá com atraso menstrual e ela tá tendo febre, calafrios, ela me disse, ela tá tendo uma dor aqui também, em hipogástrio. Será que ela está desenvolvendo uma DIP? Será que é uma cervicite? Então, eu estou pensando o quê? Num processo infeccioso. Eu vou pedir para ela também um hemograma, um PCR, um EAS, uma ureia, uma creatinina. Então, a minha linha de raciocínio vai mudando. Não é só o beta-HCG necessário. Isso é um coringa, como assim? Para não zerar, pede o beta-HCG. Para não zerar, não sei que exame de imagem pedir, pede uma ultrassom abdominal ou transvaginal. Porque eu sei que a maioria das estações eu consigo resolver com esses exames. Com a ultrassom, né? Perdão. Bom, e muita atenção se a estação tiver limite. Então, você só pode pedir 4, só pode pedir 5. E aí você tem que priorizar, pensar realmente o que faz sentido aqui. A leitura do teu impresso vai vir o resultado deles, igual veio do exame físico. É importante fazer em voz alta também, em que eu menciono todas as alterações e todas as normalidades encontradas. Daí, finalmente, eu estou pronto para chegar no meu diagnóstico, onde esse diagnóstico, ele sempre tem que ser o mais completo possível. Então, digamos que esse corrimento da dona Joaninha, ele era branco, grumoso e coçava muito. O que eu estava pensando ali? Numa cândida. E aí eu falo, olha, dona Joaninha, a senhora está com candidíase. Pronto, acabou. Fim de estação. Finalizo minha estação. Não. Candidíase o quê? Esofágica? Está no esôfago essa cândida? Não. Vaginal. Então eu tenho que ser sempre o mais específico possível. É nome e sobrenome de tudo. Olha, nessa última estação que caiu no Revalide Neve, você está com mioma. Mioma o quê? Mioma uterino. Então, eu dou nome e dou sobrenome, sempre. É de bom tom a gente informar ali, né, um pouquinho como que você conseguiu chegar nessa suspeita diagnóstica. E, para isso, eu trago ali um pouquinho do resumo da minha anamnese exame físico com exames complementares
E sempre, muito de bom tom, trazer pelo menos 2 diagnósticos diferenciais, por mais que não seja tarefa, sempre vai desenvolvendo essa linha de raciocínio. Nossa, é isso, mas também poderia ser isso e isso. Pensando o quê? Em doenças que são muito parecidas, mas tem algumas diferenças que permitem você fazer diagnóstico diferencial. E quando você fizer, você não precisa explicar por quê. Então, digamos, dona Joaninha, a senhora está com candidíase, mas também poderia ser tricomoníase ou Gardnerella vaginalis, mas não é tricomoníase nem Gardnerella vaginalis, porque a tricomoníase, e aí você entra na... Não, é só citar ali possíveis diagnósticos diferenciais em relação ao corrimento, tá bom? Se ela quiser investigar mais, aí a paciente vai ser o disparador da paciente. Bom, e aí dei o diagnóstico para ela, o que eu faço com essa pessoa agora? Interno ou mando para casa? Essa é a tua decisão final. Então, se eu internar, o que é o importante? Eu estou numa unidade que comporta internação ou eu vou transferir a dona Joaninha? Tá. E por que eu vou internar minha paciente? Tem real necessidade ou só porque eu me assustei aqui? Então, ela precisa ir para quê? É porque ela vai para um cirurgião? Ela vai se encontrar com um especialista? Ela precisa ir fazer um exame específico? Ela vai só para tomar uma bolsa de soro, uma bolsa de sangue? Para que ela vai? Você tem que especificar para o teu paciente o que você quer, para que você quer internar ele, qual é o segmento disso, e qual o tratamento medicamentoso que ele vai fazer enquanto ele estiver internado. E se ele for ficar em casa, eu também tenho que pensar, vai ficar em casa, mas ficar em casa, tchau, até nunca mais? Ele vai ter que ter um retorno comigo? E se tiver um retorno, em quanto tempo que é? Em uma semana, em 2 semanas, em um mês, em um ano? Tá, e tem algum exame que ele precisa me trazer de controle? Eu vou dar algum tratamento medicamentoso? Se eu vou dar, que remédio que é? Qual que é a via? Qual que é a dose? Esse medicamento tem contraindicação com alguma coisa? Como, por exemplo, o metronidazol, que eu tenho que falar para ela que ela não pode tomar álcool de jeito nenhum, senão ela vai ter o efeito de sulfiram, ou não, vida que segue normal. Tá, e tem algum tratamento não medicamentoso? Então, eu falei para ela que ela está com síndrome de ovário policístico, eu dei um anticoncepcional para ela. Mas também não é importante eu falar para ela perder peso, fazer uma dieta, praticar atividade física? Então, eu tenho que dar outras informações? É uma doença sexualmente transmissível? Eu tenho que trazer o parceiro? Eu tenho que falar com ele? Ele tem que ser tratado? Eu tenho que buscar outras doenças nesse parceiro também? Tem pauta de alarme? Ou seja, eu falei para ela, volta daqui a 3 meses. Mas tem alguma coisa que pode acontecer no meio termo que ela tenha que vir imediatamente? Bom, tenham tudo isso em conta, não só, tá bom, vai para casa. Tragam sempre o mais completo possível. E importante sobre notificação. Notifiquem sempre que necessário. Evelyn, ó, ficou notique aqui, é notifique, perdão. Evelyn, mas a notificação, eu ouvi falar que é só na medicina da família e comunidade. Não, a notificação, gente, ela pode cair em qualquer estação. Inclusive, já caiu na ginecologia a estação da mulher com uma sífilis primária em que tinha que fazer a notificação. Caiu agora recentemente, né, a dengue na gestante, que tinha que notificar. Notifica e notifica para quem? Aqui, geralmente, a gente vai notificar para o SINAM e unidade sentinelas. Lembrando que pode ter algum caso de violência da mulher em que a gente também tenha, né, que ali chamar, oferecer para ela, né, dela fazer o boletim de ocorrência, né, de chamar autoridades policiais, desde que ela permita, obviamente. Bom, e por último, porém, nada menos importante, se ponha à disposição para responder as dúvidas. Dona Joaninha, a senhora tem alguma dúvida? A senhora entendeu tudo que eu falei? A senhora quer me perguntar alguma coisa? E deixa fluir a estação, tá bem? Bom, pessoal, esse é o esqueletão de ginecologia que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Antes da gente dar, poderia disponibilizar em PDF esse slide? Posso sim, gente, posso sim. Boa noite, uma pergunta, a aula estará disponível? Sim, a gente está gravando, depois a gente vai subir lá no nosso Instagram, no nosso Instagram não, perdão, no nosso YouTube. Então, eu queria trazer um pouquinho, né, do esqueletão aí de ginecologia para vocês, porque às vezes a gente trata a ginecologia igual a obstetrícia, fala GO, é tudo junto. E depois eu vou vir fazer uma live com vocês sobre o esqueleto de obstetrícia, os outros professores do CRM na mão vão vir fazendo lives, cada um do esqueleto específico. Por quê? A gente precisa entender o esqueleto para ir fazer essa prova. E eu sempre gosto de explicar, né? Gosto de falar muito, vocês vão perceber. Eu gosto de explicar o que é o esqueleto. Então, quando você escuta, e vocês que estão nesse mundo aí da segunda fase, vão ouvir o tempo todo as pessoas falarem, porque o esqueleto, o esqueleto, o esqueleto. E eu lembro, quando eu fui fazer a prova, eu falei, gente, mas o que é esse esqueleto? As pessoas falam, tá, eu mais ou menos entendi, é um monte de pergunta, né? Isso que é o esqueleto? Não. Quando a gente fala do esqueleto, do que a gente está falando? Para a gente visualizar. Pensa no teu corpo, o que é o esqueleto humano? Ele é uma estrutura óssea rígida, porém maleável, que permite o quê? Que essa pele, essa carne, essa gordura, essa quantidade de nervos
consigam ter um sustento. Então, o esqueleto da prova de ginecologia é exatamente isso, essa estrutura rígida, porém maleável, que permite que todo o teu conhecimento e todo o teu treino consigam ter uma base estrutural para realizar a prova. Mas eu chegar lá e só soltar esse monte de pergunta que eu ensinei para vocês aqui, só soltar lá essa linha de raciocínio, é suficiente para aprovar? Então, eu chego lá, faço essas perguntinhas aqui, aí depois eu entro no exame físico, eu falei exames complementares coringas, e pronto. Não. Por que que não aprova quem só faz o esqueleto? Porque o esqueleto, ele tem que vir nutrido. Então, eu tenho que nutrir ele de quê? Do meu conhecimento teórico, para eu conseguir ter linha de raciocínio lá dentro, e do meu treino. Então, isso é o que vai me permitir aprovar. O esqueleto sozinho, lá no dia, ele vai te permitir o quê? Não zerar uma estação. Não zerar uma estação, gente, é tão importante, zerar uma estação não te tira da prova. Então, são 10 estações, zerei uma no primeiro dia. Fiquei em choque, fiquei muito nervoso, cheguei lá numa estação de trauma, a paciente estava em cima de uma maca, ela começou a gritar, dizendo que ela estava sentindo muita dor, que ela ia morrer, que ela queria ver os filhos dela, socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu fiquei em choque, eu não consegui reagir, eu me paralisei por 10 minutos e comecei a chorar. No dia seguinte eu nem vou voltar, porque eu zerei uma estação, né? Não, você vai voltar, porque zerar uma estação não te tira do jogo. Então, a gente olha para as edições anteriores, a gente tem uma ideia de nota de corte. Então, ela varia ali, né, dos 62, chega ali próximo aos 70, né? Então, o que quer dizer isso? Você pode zerar mais de uma estação, inclusive, mas zerar uma estação não é o indicado. Então, o esqueleto te permite isso, não zerar uma estação. E isso, ó, já é uma vitória, tá bom? Então, 3 coisas para vocês aprovarem. É a base. Teoria, não se esqueçam de tudo que vocês estudaram da primeira fase de jeito nenhum. Teoria, treino e temperamento. Temperamento é o teu controle emocional. O teu controle emocional vai jogar tão forte quanto as outras duas coisas. A teoria e o treino vai se agarrar no teu esqueleto e vai te permitir caminhar durante todas as estações, tá bom? Bom, deixa eu ir lendo aqui o chat, que chegou um monte de coisa. Aqui, Carol tinha colocado muitas pegadinhas, como procederes, aqui eu tinha respondido. Se fala especuloscopia ou exame especular? Olha, eles pegaram muito pesado, né, aí na edição, há 2 edições atrás, e não aceitaram mais o termo especuloscopia, eles estavam aceitando só exame especular. Mas, assim, isso foi muito particular com os formados justamente em países da língua hispanohablantes, né, digamos assim, porque, sim, eles permitiram outros termos em inglês, por exemplo. Então, não foi justo isso, porque, não, então é tudo em português, então não pode falar nada em inglês também, não vale, não entendo. Não estou entendendo o que você está falando. Mas, assim, é como que existe uma trava, né? A gente sabe. Então, se eu falar para vocês que não, que, nossa, o Ministério da Saúde, o INEP, o Congresso, está todo mundo de braços abertos, entrem. É mentira. Não é verdade. Então, por que a prova é tão injustiça, tem essas nuances? Porque não tem interesse nenhum da entrada. Eles falam, tá super saturado de médicos, não dá para ninguém entrar, mas não para de abrir universidade de medicina aqui no Brasil, né? A Unisquina. Agora, o pessoal que se formou em universidade fora, que é uma universidade fodona, que tem aí até Nobel, às vezes mais do que essa Unisquina, aí não pode, a gente não pode entrar. Então, tem... Água, doutora, isso. Água, doutora, isso. Não, mas é verdade, tem uma barreira mesmo. Então, se a gente fechar os olhos, é mentira. Só que, ao mesmo tempo, adianta eu brigar? Então, o que vocês mais vão ver, gente, que me dá um ciricutico tremendo, é o quê? Passa a prova do Revalida. Vai todo mundo lá para o Instagram, as páginas de Revalida. Eu gostaria de fazer a minha nota de repúdio contra o INEP, porque isso não vai ficar assim, não sei o quê. Não estou falando para a gente se calar, mas essa energia toda que a galera coloca em vão lá reclamar, por que eles não colocam antes em vamos ensinar vocês a aprovar a prova também? Porque aquilo, o INEP eu não posso ver ele como meu inimigo, porque eu dependo dele para eu conquistar o meu sonho. Então eu tenho que aprender a lidar com ele. O primeiro passo é entender que ele é um FDP. Ele não tá nem aí para mim, mas mesmo assim eu vou aprender a driblar ele, eu vou aprender os macetes da prova, eu vou aprender a maldade que ele pode ter para eu conseguir dar a volta e conquistar o meu CRM. Então, tem que ter em conta isso. Vai ter que passar por ele? Vai, não tem mais outro método, é esse, e você vai ter que encarar. Eu nunca vou conseguir, lógico que vai, todo ano centenas de pessoas aprovam, porque logo você não vai, você vai conseguir, você é incrível, você é médico, formado no exterior, passou um monte de perrengue, e você está voltando, é isso que vai acontecer. Tá bom? Bom, não os aconselhava sempre a dizer exame especular, isso daí.
A Lorena colocou, boa noite. Uma pergunta, a aula está disponível? Sim, esse daqui eu já tinha visto. O Derek colocou, doutora, após a negação da paciente, como proceder? Tem que ser assinado um termo? Se sim, após assinado, o que fazer? Pergunto porque pode acontecer, para não travar na hora. Qual o próximo passo? Ó, quando caiu isso da paciente recusar, eu fui lá na estação que a paciente sofreu uma violência sexual, um estupro, então ela falava, não, eu não quero fazer. Ali, o que foi cobrado no PEP? Que a gente explicasse para ela a importância. E a importância era de quê? Da coleta desse exame de DNA, que ela dizia que nessa situação, né, de estupro, o estuprador, ele ejaculou dentro e não estava usando preservativo. Então, nós explicávamos, olha, se ainda tiver esse material aí, né, se tiver algo que a gente possa coletar, a gente coleta, manda para análise e a gente vai atrás dessa pessoa. Essa situação tinha acontecido dentro do ambiente de trabalho dela, mas não era um companheiro de trabalho. Ela trabalhava num hotel e era um hóspede do hotel. Então, assim, essa pessoa pode sumir no mundo. E a gente tinha que explicar ali para a paciente. Só cobrou isso no PEP, então não tinha um termo para ela assinar nem nada disso. O que eles cobraram? Você explicar a importância. Então, às vezes não tem uma questão legal envolvida, mas, dona Joaninha, como que eu vou saber que remédio eu vou te dar se você não sabe me dizer como que é esse corrimento e também não me deixa ver? Eu preciso ver, você não sabe me explicar nada. Você falou que tem vergonha e não quer falar sobre, mas eu preciso ver se ele é aquoso, se ele é espesso, se ele é verde, se ele é amarelo, se ele é branco, se ele é grumoso, se ele é pequena quantidade, se ele é muita quantidade. Eu preciso ver o seu colo do útero, eu preciso ver se ele está friável, se está sanguinolento, preciso ver se a senhora sentir, se a senhora tem dor a mobilização, e aí você vai explicando para o seu paciente. Eles não cobraram coisas de termos, não, mesmo envolvendo uma questão legal. Tá bom, Derek? Bom, Stephanie, doutora, entendi sobre os exames físicos que deverão ser solicitados todos, mas sobre os sinais vitais, devemos falar PA, frequência cardíaca respiratória, então, ou somente falar sinais vitais é o suficiente? Eu recomendo a todo mundo falar todos por separado, porque estação de trauma sempre cai por separado, e eles já cobraram dentro da GO também, na paciente com a placenta prévia, da gente falar todos por separado, porque a paciente poderia estar evoluindo mal hemodinamicamente, lá no trauma também. E aí um grande erro do revalidando é falar, não, aqui no treino eu tô falando assim, mas lá no dia eu vou lembrar, eu vou fazer certo. No dia é basicamente uma repetição de tudo que você fez na sua trajetória. Então, aqui na sua trajetória, se você só fala sinais vitais e entra no exame complementar, no dia você vai fazer isso também. E aí depois que caiu o impresso na tua mão, que tu vai falar, nossa, eu tô dentro do trauma. Já era. Tá com o impresso na mão, você não ganha mais aquele ponto de pedir. Você ganha um ponto de interpretar. De pedir, esquece, não vai ganhar. Não, mas me ensinaram no curso que é só eu falar como eu havia solicitado. E aí eu falo, brilhante, né, doutora? Péssimo, péssimo. Eu faço recurso desde o ano de 2020, não sei quem foi que deu essa ideia de jirico, gente. A gente está lá fazendo recurso, e olha que a gente no recurso está tentando ao máximo aprovar todo mundo, buscando, indo e voltando, e aí vocês estão lá verbalizando o exame laboratorial, a gente percebe que você não pediu, e aí quando você começa a interpretar o exame laboratorial, digamos aqui um exemplo, eu solicitei hemograma, glicemia, sódio, potássio, ureia, creatinina. Aí o candidato está lá lendo, né? Então hemograma, aqui eu percebo que, tá tudo bem o eritrócito do paciente, leucócito dentro da normalidade, plaquetas dentro da normalidade, ureia deu tanto, tá normal, creatinina está com leve aumento, não sei o que, PCR, conforme eu havia solicitado, não sei o que, aí sódio, potássio, somente naquela bendita coisa que a pessoa sabe que não solicitou, ele faz questão de falar, conforme eu havia solicitado, tá na cara que você não solicitou. Você não consegue nem disfarçar a mentira ali. Então, eu que faço recurso, digo para vocês, se alguém der essa dica para vocês, ignorem, porque ela não funciona, ela escancara o erro de vocês. Se o examinador estava com alguma dúvida, ele teve a certeza que você não pediu mesmo, tá bom? O examinador, ele tem muita prova para corrigir, então ele não vai fazer questão de voltar no teu vídeo. Na hora que você está lendo lá, ele fala, putz, me distraí aqui, será que pediu? Ele não vai voltar, ele tem muito vídeo para corrigir. Então, ele vai seguir, nossa, mas que injustiça, e aí? E aí que tu vai para o recurso. Se tu precisa desse justo, desse pontinho, tu vai para o recurso. Então, tentem seguir sempre os blocos. Aqui eu expliquei todo o esqueleto o quê? Em blocos de pensamento. Então, vocês chegaram e fizeram o bloco do acolhimento. Depois você foi para o acolhimento, que você se apresenta e pega o dado de identificação do teu paciente. Depois tu foi para a tua anamnese, em que começa como anamnese, com motivo de consulta, em que você começa a destrinchar esse motivo de consulta. Depois tu foi para qual bloco?
você foi para os sintomas acompanhantes, depois você foi, dentro da anamnese ainda, para os antecedentes pessoais e familiares, depois você foi para os antecedentes ginecológicos e obstétricos, depois você foi para os hábitos de vida e hábitos tóxicos. Então, dentro da anamnese, tem um segmento de linha de raciocínio, para depois ir para o teu exame físico, para depois ir para o teu exame complementar. Então, o teu examinador vai ter exatamente isso. Ele vai estar lá com o PEP e ele vai ter uma série de coisas. Então, ele está lá, você está fazendo a prova e ele começa. Ah, ela se apresentou. Aí ela perguntou o motivo de consulta. Ela perguntou a dor, não sei o quê. Aí, de repente, você ficou nervoso e falou, eu quero exame físico. Ué, ela não perguntou nada, beleza. Tá maluca, da cabeça, tá descontrolada, vamos lá para o exame físico. Ele já rodou a tela, chegou no exame físico. Aí você pediu o exame físico e, de repente, você falou, mas qual foi a data da sua última menstruação? Ele não vai subir a tela para te dar esse ponto. Eu vou te contar isso, ele não vai, porque é o que eu mais vejo fazendo recurso. A pessoa que sai da ordem do esqueleto é a pessoa que caiu no recurso, e eles aprovam geralmente, porque sabe muito, mas o nervosismo te fez perder a estrutura. Então, o esqueleto é essa ordem que vai aparecer na tua prova para correção. Se tu seguir essa ordem, muito provavelmente tu vai ter o mínimo possível de pontos injustiçados ali. Mas se você fica vai e vem, vai e vem, vai e vem, tu vai para o recurso. Infelizmente, tu vai para o recurso, porque ele não vai voltar o teu vídeo, ele não vai ficar subindo a tela para ir atrás da tua aprovação. O sonho é teu, não é dele, ele não tá nem aí para você. Essa é a verdade, tá bom? Bom, perdão se foi muito duro isso, falei na quinta-feira de noite, mas eu queria só conscientizar vocês sobre, porque realmente eu trabalho há muito tempo, gente, fazendo recurso, e é assim que acontece, tá bom? Dessa vez, as respostas dos avaliadores aos recursos da última prova foram muito bem avaliadas e corrigidas. Eles realmente apontaram os erros. Nem todas, Carol. Olha, eu tive 2 pessoas que eu fiz o recurso que eu fiquei, assim, tão triste, eu pedi as respostas, né? Foram 2 que não conseguiram. E uma é uma aluna, né, que foi minha também de mentoria, e ela é estrangeira, então, não sei se é algum estrangeiro aqui, quando ela, eu consigo entender tudo que ela fala, obviamente, né, então eu tenho os 2 idiomas, para mim, acho que acaba sendo mais fácil, mas, quando a pessoa fica nervosa, tá lá, né, falando, às vezes é um pouco mais difícil também de entender, ainda mais quem tem um sotaque mais puxado. Mas dá para entender. Assim, você tem que ter carinho para ver o vídeo dela, obviamente. Ali a gente conseguiu os pontos necessários. E aí, por exemplo, na de osteoporose, gente, ela diagnosticou a osteoporose na coluna e osteopenia no membro, né? Então ela falou igualzinho no PEP, igual. Só que em vez dela começar falando pela osteoporose, ela começou pela osteopenia e depois ela falou da osteoporose. A ordem dos fatores não alterou o produto. Ela falou dos 2 diagnósticos, ela leu e interpretou impresso, só que primeiro ela quis verbalizar a osteopenia, que a informação estava primeiro uma e depois outra. Ela falou essa e depois ela falou essa. O examinador não deu o ponto. Ele falou não, porque tinha que falar nessa ordem que está no PEP. Qual o sentido disso? Qual o sentido? Não tinha sentido nenhum. Eu falei, não vou falar o nome dela para não expor, mas eu falei, doutora, eu falei, não consigo digerir. Até hoje, desde o dia que seu recurso, não consegui digerir essa informação. Eu falei, não tem sentido nenhum o que eles fizeram com você. E ali a gente entra naquela famoso, né, o revalida injusto, não tem parâmetro de correção, e realmente não tem. Tiveram pessoas que falaram que eu nem precisei fazer recurso para esses que falaram fora da ordem e ganharam, e justo ela pegou um examinador que foi muito severo, e aí não quis dar o ponto, não quis mesmo, né, a gente vê isso. Então, a maioria que estava nessa edição, sim, foram muito justos nas respostas, nas coisas que eles fizeram, mas alguns ainda, acho que estava das outras edições, uns infelizes ainda. Mas vocês não vão passar na mão deles, não. Vocês vão pegar os bons e vai dar tudo certo. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Carol, linda, maravilhosa. Carol já revalidou, viu, gente? Ela tá aqui, veio só prestigiar, mas ela fez a prova, revalidou, aprovou de primeira aí. Não posso fazer o meu merchan, né? Foi minha aluna aí, Carol. E obrigada, viu, pelo carinho por estar aqui. Bom, nossa. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mas se vocês quiserem fazer um checklist, a gente pode colocar em prática aí tudo que eu acabei de trazer para vocês verem que eu não estou falando um monte de abobrinha, que tem sentido e que dá para tocar a prova assim. E aí? Derek, que foi o primeiro a entrar, que está animado. Quer treinar, Derek? Não, eu tô cru ainda, só fiz uma estação até agora, comecei ontem. Esse Mas é o bom. Mas se tiver alguém aí, eu tô aqui escutando para aprender, viu? E aí, tem algum corajoso que queira? Joendres, tá aqui, agora que eu vi o nome.
tudo bem? Tá por aí, quer treinar? Eu quero, Milena colocou. Bora então, Milena. Milena, diz para mim, você tem a plataforma do Pense? Eu animo também, ó. Agora vieram os corajosos. Oi, eu não tenho do Pense ainda. Tá bom. Manda aqui para mim o teu nome e o teu Gmail que eu libero um acesso grátis para você conseguir ver a plataforma e treinar nela. Doutor Rodolfo, você já tem a plataforma? Tenho sim. Perfeito. Milena, enquanto você manda seu nome e seu Gmail, eu vou mandando para o Rodolfo, então, para a gente começar a treinar já. Tá bom. Rodolfo, você já fez a prova alguma vez? Já. Não, perdão, não fiz a prova, não. Pensei que você ia perguntar se já estava fazendo estação. Não, você já fez, É a não minha fez primeira ainda? vez fazendo a segunda fase. Que legal. Primeira e única vez. Vai fazer igual a Carolzinha aí, vai com Meu tudo. Deus. Amém. Deixa eu só liberar o acesso da nossa companheira aqui. Pronto. Milena, seu acesso está liberado. Se você clicar no link do chat do Meet, você vai entrar na página de cadastro, aí você consegue fazer seu cadastro tranquilo, tá bom? Rodolfo, você consegue compartilhar Tá sua bom, tela com a obrigada. gente? Compartilhar a Né? tela? Consigo. Isso. Eu vou deixar o nosso Instagram. Você clicou já lá no link? Vou agora. Vou deixar o nosso Instagram, caso alguém ainda Eu acho não que conheça a gente. errada. Aí, agora foi. Vamos lá, então. Preparado? Preparado. O GO tá sendo meu ponto fraco. Vamos Vamos nessa. fazer ele virar teu ponto forte, então. Boa noite, candidato à revalidação Rodolfo Santos Oliveira. Vou dar uma lida no meu card, um minuto, por favor. Cenário de atendimento, atenção primária, tipo de atendimento ambulatorial, BS. A unidade apresenta a seguinte infraestrutura: consultório, descrição do caso. Você é um médico atuando em uma unidade básica de saúde e atenderá uma paciente de 35 anos com queixa de menstruações com sangramento aumentado. Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as seguintes tarefas: realizar a anamnese direcionada à queixa principal do paciente, solicitar os exames necessários para a investigação inicial, verbalizar o provável diagnóstico e estabelecer a conduta justificando-a e orientando a paciente. Ok. Boa noite, sou o médico que vai estar realizando seu atendimento hoje. Me chamo Rodolfo Santos Oliveira. Gostaria de saber seu nome, idade, procedência, profissão e estado civil. Olá, doutor. Boa noite. Eu sou a Marina, tenho 35 anos e sou casada. Certo, Marina. E por que você está vindo aqui hoje? Como que eu posso te ajudar? Marina, doutor. Marina, perdão. Doutor, Como posso te eu ajudar? vim porque eu estou preocupada com o aumento da minha menstruação. Certo. O que aconteceu com sua menstruação? Não consta no script. Ok. Como são seus ciclos menstruais? São regulares? São irregulares? Não consta no script. Ok. Como são os sangramentos da sua menstruação? Eles estão aumentados? Estão diminuídos? Doutor, eu percebi que aumentou o volume do sangramento e agora eu estou usando até um absorvente noturno. Certo, aumentou o sangramento da menstruação. Ok. Junto a esse aumento do sangramento, você notou algum outro sintoma? Tem alguma outra queixa, como febre, dor abdominal no pé da barriga? Não consta no script. Ok. Marina, é, caramba, você aumento de sangramento. Ok. É a primeira vez que você tem esse sintoma, Marina? Não consta no script. Ok. Você tem, sobre seus antecedentes ginecológicos, você já teve alguma gestação? Eu tive 3 cesáreas, doutor. 3 cesáreas, ok. Teve alguma intercorrência em alguma delas? Não consta no script.
Ok. Você faz uso de algum método anticoncepcional, Marina? Eu tomo anticoncepcional do ciclo 21. Certo. O anticoncepcional do ciclo 21, as pílulas, né? Ok. Você saberia mencionar quais? O anticoncepcional do ciclo 21. Ok. Mas você tem alguma doença de base, Marina? Como hipertensão, diabetes, algum problema ginecológico? Eu sou bem saudável, doutor. É bem saudável, ok. Você faz uso de alguma medicação crônica além do anticoncepcional, Marina? Não consta no script. Ok. Tentou usar alguma medicação para esse quadro? Não consta no script. Ok. Você tem algum familiar com alguma doença de base, como as já mencionadas, diabetes, hipertensão, doenças genitais, vaginais? Não tenho irmãos e meus pais são saudáveis. Ok. Você tem algum tipo de alergia? Já teve alguma internação prévia ou cirurgia prévia? Não consta no script. A cirurgia eu só tive 3 cesáreas. Certo. É, Você bebe, faz uso de bebidas alcoólicas, fuma ou usa algum tipo de droga ilícita, Marina? Não consta no script. Ok. Marina, gostaria de estar solicitando aqui a sua permissão para estar realizando o exame físico, tá? Vou me paramentar com luvas, gorro, jaleco, e gostaria de estar realizando primeiramente, exame físico geral, com sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar, saturação de oxigênio, logo um exame físico por aparelhos, respiratório, cardiovascular, abdominal, e de extremidades, e um exame físico ginecológico com um exame especular, Mais alguma coisa? um toque vaginal também bimanual. Mais alguma coisa? Não, finalizo. Ok. Aqui a gente vê que você está normocorada, hidratada, febril, está com a pressão de 120 por 70 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto, com IMC de 23. O exame físico sem anormalidades, com exceção de palpação de massa de consistência fibroelástica em região suprapúbica, indolor. Mama sem alterações, órgãos genitais externos normais, secreção vaginal com muco normal, colo epitelizado sem lesões aparentes. Toque vaginal, útero em média versão, consistência fibroelástica, superfície regular com nodulações. Ok. Palpável na altura da cicatriz umbilical, ovários não palpáveis, anexos livres. Certo. Marina, alguma vez te disseram que você tinha algum diagnóstico ginecológico, que você tinha mioma ou alguma outra alteração? Não consta no script. Ok. Aqui, para a gente poder estar chegando na hipótese diagnóstica, eu gostaria de estar solicitando mais alguns. Poxa, seu consultório. Tá. Seria interessante a gente fazer alguns outros exames, tá? Eu estou suspeitando aqui que você possa estar com um mioma uterino, ok? Que normalmente aumenta o sangrado durante as menstruações, tá? É, é, tá. Estabelecer como estou justificando e orientando a paciente. É, a gente tem aqui gostaria de solicitar uma ultrassonografia transvaginal. Útero com volume total de 560 centímetros cúbicos de volume, normal de 80 centímetros, aumentado, com os seguintes achados: nódulo intramural com componente submucoso de 6 por 6 em parede anterior fúndica, nódulo intramural de 7,5 por 5 centímetros em parede lateral esquerda e nódulo subseroso em parede posterior lateral direita de 4 por 4 centímetros, endométrio de espessura normal e aspecto homogêneo, ovários de aspecto e volumes normais, dupla velocimetria normal, certo? Marina, aqui a gente está confirmando, certo, que você está com alguns nódulos no seu útero, confirmando a hipótese diagnóstica aqui de miomas uterinos, tá? Você tem 3 nódulos nesse momento, 3 miomas, ok? 2 intramurais, que são dentro da parede do seu útero, tá? Do endométrio, e um subseroso. O que a gente tem que estar fazendo aqui agora, posso estar te orientando o uso de
você faz uso de anticoncepcional, pílula de 21 dias, né? O mioma, ele é estrógeno dependente, então seria interessante a gente estar alterando esse método anticonceptivo, tá? A gente tem que estar cessando esse método anticonceptivo. Tem algumas outras medidas que você poderia estar utilizando, como um DIU, ok? E para o nódulo subseroso, ele está de 4 por 4 centímetros. Eu vou estar te encaminhando para a ginecologia para ver a necessidade de talvez você passar por uma cirurgia, tá? No momento ele se encontra num tamanho pequeno, certo? Mas seria interessante a ginecologista te avaliar para ver se seria necessário uma cirurgia. Você pode vir a ter que passar por uma cirurgia aberta ou uma cirurgia videolaparoscópica abdominal para estar fazendo a retirada do meso. Você tem alguma dúvida, Marina? Que cirurgia é essa, doutor? Certo. É uma cirurgia, a miomectomia, ok? Que é para poder fazer a retirada desse nódulo que está subseroso. É um nódulo que ele está na parede do seu mioma, na parede do seu endométrio, perdão, do seu útero, só que para o lado de fora, para dentro da cavidade abdominal. Então, não tem medidas que a gente possa fazer por dentro do útero, certo? Se ele fosse um outro tipo de mioma, a gente poderia estar fazendo uma esteroscopia para fazer a retirada do mesmo, mas nesse caso não há essa possibilidade, certo? Você tem mais alguma dúvida, Marina? Doutor, mas como assim? Vai me operar, vai tirar e vou ficar com as tripas tudo pendurada? Como vai ficar a minha barriga? Não, Marina, você não vai ficar com as tripas penduradas, não, certo? É uma cirurgia super segura, tranquila, certo? Se for uma videolaparoscópica, vai ser inserida uma câmera pelo seu umbigo e vão fazer 2 ou 3 furinhos aí na Pega o sua barriga, espermatozoide do de cara, até 2 a 3 equilibra centímetros, no óvulo dela, para poder tá lá guardado. estar fazendo a retirada desse nódulo, tá certo? Tem mais alguma dúvida? Doutor, mas não sei se eu quero fazer essa cirurgia. Eu não tô pronta para entrar na menopausa ainda. Essa cirurgia não significa que você vai entrar na menopausa, tá, Marina? Você tem só 35 anos, a menopausa, ela costuma vir... Medicação. Ai, comecei muito nervoso. Normal, acho que as lives deixam a gente mais nervoso. No dia vai ser menos pessoas lá, então diminui um pouco essa sensação de nervoso, assim, de ai, não tem um monte de gente me vendo, mas eu gosto sempre de falar, pessoal, entrem na live, participem, por quê? Se eu não tenho vergonha aqui na frente dessas pessoas, eu lá no dia também não vou ter. Então, eu sempre tento trazer essa linha de raciocínio. Vai fazendo. Porque no dia, eu lembro quando eu fiz a prova, eu fiquei com medo de, eu falei, nossa, eu não vou falar isso, porque vão me achar ridícula se eu falar isso. Cara, é o teu CRM, é o teu série de números. Fala, você não sabe o que vale ponto, então fala, tá bom? Primeira Rodolfo, vez que eu tentei, assim, numa live dessa. faz mais Obrigado vezes. aí pela oportunidade. Rodolfo, você consegue parar de compartilhar? Consigo, sim. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui, só para vocês conseguirem ver minha telinha também. Então, vamos entender a estação. A estação de mioma uterino caiu nessa última edição do Revalida. Estava na unidade primária, numa unidade ambulatorial com uma UBS. E lá você só tinha consultório. Então, você era um médico atuando nessa UBS que foi atender uma paciente de 35 anos com queixa de menstruações com sangramento aumentado. Nos próximos 10 minutos, o que você tinha que fazer? Uma anamnese direcionada à queixa principal dessa paciente. Então, isso já traz para a gente o quê? Que não era uma anamnese completa de qualquer coisa do esqueleto, era direcionada. Solicitar os exames necessários para a investigação. Nessa estação em si, o Revalida foi muito mal. Por quê? Ele colocou que você só tem um consultório, mas aqui quando ele pede para solicitar, ele coloca os exames necessários, sem especificar se é exame físico ou complementar. Os exames, pode ser qualquer coisa. Então, ele deixou muito aberto aqui a solicitação. Verbalizar os prováveis diagnósticos, estabelecer a conduta, justificando e orientando para essa paciente. Eu senti falta de você destrinchar o motivo de consulta, então eu tinha várias coisas ali para responder. Lembra, sobre o motivo de consulta, no mínimo 5 perguntas, sobre cada sintoma acompanhante, no mínimo 3. Então, a frequência eu menstruo todo mês, o meu fluxo durava 5 dias até 6 meses atrás, agora dura 9. Tenho bolas de sangue, o coágulo, tenho cólica nos 2 primeiros dias de menstruação, uso anti-inflamatórios para tratar a cólica e aliviar a dor.
Eu dei uma travada aí na anamnésia, eu vi que ia travar, falei, eu vou continuar. Do barco. Ó, Mas e você beleza. falou pra ela, você já ficou grávida antes? Eu falei, eu tive 3 cesáreas. Então, você não perguntou quantas cesáreas eu tive, você perguntou quantas vezes eu fiquei grávida. Então, eu te dei uma resposta que você não me perguntou. O que que eu tenho que fazer disso? A retórica. Então, e quantas cesáreas você já teve? É assim que a gente vai trabalhando lá no dia. Mas a pergunta, você ficou grávida, nunca é uma pergunta boa para se usar sozinha. Você tem que perguntar tudo junto, gestas, partos, abortos e cesáreas, que aí você não esquece de nada. Faltou perguntar da vida sexual, ela tinha a vida sexual ativa e o preventivo. A última consulta foi há um mês e o resultado veio normal. Dessa tua estação, tu tinha 3 impressos, acabou ficando de fora o exame complementar. Olha lá o nosso beta-HCG coringa, negativo, hemograma normal. E lá na tua ultrassonografia, eu senti falta da tua interpretação. Então, você meio que leu aqui, depois você voltou, falando, não, tem essa alteração, não sei o quê, mas é como que você leu para depois falar alteração. Se você lê em seguida já fala que está alterado, você já ganha alguns segundos a mais na tua prova, tá bom? Perfeito. Vamos lá, hein? Pode Essa falar. estação me deu uma bugada também, porque eu pensei em pedir, aí eu voltei aqui e vi que era uma atenção primária, que só tinha consultório. Eu falei, uai, mas será que eu peço? Não peço? Aí depois eu pedi, tinha ultrassom. Quase eu não pedia, velho. Ainda bem que você pediu. Bom, vamos lá. Então, você ganhou o ponto da apresentação, se identificou, perguntou o nome da paciente, ali sobre a característica da menstruação, que era o motivo de consulta. Acabou perguntando só uma das coisas, não conseguiu pontuar. Não perguntou se ela tem vida sexual, mas perguntou por anticonceptivo e perguntou por gestações anteriores. Faltou quantos filhos você já teve, né? A paridade, que acho que na verdade a sua pergunta entra nessa e não gestações, e as vias de parto, que eu acabei te falando ali de cesárea, mas também podia ser parto normal. Então, acabou não pontuando. Não perguntou se ela usa medicação para as cólicas e não perguntou do preventivo, mas pediu exame físico e ginecológico, acabou deixando de fora os exames laboratoriais, pediu a ultrassom, deu o diagnóstico de mioma uterino, não trouxe a benignidade dele, falou da miomectomia e ali conseguiu responder até 2 coisas que eu tinha ali para falar. O que eu senti ali também de você, Rodolfo? Obviamente, você está se modulando ainda. Você está tentando explicar muita coisa. Então, por exemplo, pode fazer aberta ou fechada, vai colocar uma câmerazinha pelo seu umbigo, que não sei o quê. Não, tá como que tá entrando muito no detalhe. Aqui a gente fala e a gente só entra no detalhe se o paciente pergunta. Senão, é isso, é aberta ou fechada, é isso ou aquilo. Não tem que entrar na nuance, porque senão você acaba perdendo muito tempo. Então, na tua análise de resultado, a gente percebe que você teve muito altos e baixos aí. Foi lá em cima acolhimento, caiu na anamnese. Foi lá em cima exame físico, caiu no laboratório. Subiu no exame de imagem diagnóstico e aí caiu na conduta. O que dá para perceber? Que não é que você está perdido no tempo, espaço, pessoa, né? Você tem uma ideia já sobre a prova, porque você está treinando, mas a gente precisa refinar esse teu esqueleto. Esse tema não é que você não sabia nada, você tinha uma ideia, mas por você não dominar bem o esqueleto, você não conseguiu chegar até o final ali do que era esperado da tua estação. Mesmo assim, tirou um 6, que é uma nota considerável boa, pensando na prova do Revalida. Tá bem? Tá certo. Obrigadão aí, oportunidade. Muito bom. Nada, eu que Realmente, agradeço pela participação. gineco eu tenho dificuldade, que realmente é muita pergunta que você tem que lembrar de fazenda ali da mulher. Mas legal. Tem bastante nuances ali, mas você está no caminho certo. Tem que seguir treinando, que você vai ver que vai dar tudo certo. Tá bem? Valeu. Bom, obrigado por participar. Vamos lá, doutora? Vamos lá, tava comendo um pedacinho de pão. Aí sim, hein? Ó, vou Calma aí. mandar aqui o link da reunião. Tá. Eu tô um pouquinho resfriada, mas tá tudo bem. A médica tá pior que o paciente. Normal, se for ao contrário, é que tem alguma coisa errada. Tá entrando aqui um segundinho. Você já tá treinando? Tô começando a treinar. Já. Cadê? É que eu tô com tablet, tô com um monte de coisa. Agora sim. Perfeito. Você clicou aqui no link que eu te mandei no Meet, esse último? Eu cliquei nesse último. Calma aí, cadê? Você entrou na página inicial dele. Agora foi. Calma aí, eu vou voltar a compartilhar. Um segundinho.
Agora sim. Foi, né? Foi. Vamos lá, então. Dá um F5 só na tua tela, que teu nome ainda não apareceu. Na tua tela do Pense. Pronto. Agora sim. Vamos lá, Milena. Também é GO. Tá. Boa noite, eu sou a Milena Loren, sou a candidata da No Revalida. Boa noite, sou a doutora Milena Loren. Qual é o seu nome e sua profissão? Olá, doutora. Eu sou a Maria, tenho 28 anos e sou casada. Um segundinho, eu vou ler o cenário antes, tá? Tô nervosa já. Eu tô na UBS, sala de atenção médica, laboratório de medicação, mulher de 28 anos, gestante, 7 semanas, comparece à UBS com queixa de purito vaginal. Tudo bem. Minhas tarefas: realizar atendimento inicial com paciente simulado, solicitar exame complementar se necessário, verbalizar a principal hipótese diagnóstica e diagnóstico diferencial, detalhar a conduta diante do quadro, esclarecer todas as dúvidas do paciente. Tudo bem. Boa noite, doutora Milena Loren. Qual é o seu nome? Sua idade? Olá, doutora. Eu sou a Maria, tenho 28 anos. Ah, tá bom, Maria. Maria, por que você veio aqui hoje? O que aconteceu? Doutora, eu tô com uma coceira insuportável nas minhas partes íntimas e um corrimento. Uhum. Tá. Quando começou esse corrimento, essa coceira, Maria? Tem 8 dias. 8 dias começou essa coceira. Isso. A coceira sente também, além disso, dor na região? Não consta. O prurito, você sente aspectos de cor, se tem algum cheiro? Coça muito. Coça Não muito. tem cheiro. Não tem cheiro. Só sem cheiro e coça muito, certo? Isso. Tudo bem. Eu vejo que a senhora é gestante, né? A senhora trouxe contigo caderneta de gestante e de vacinação? Eu deixei ali na recepção antes de entrar no consultório, mas tá tudo em dia. Essa é a primeira coisa fora do habitual durante toda a gestação. Tá, tudo bem. A senhora já apresentou isso antes da gestação? Sentiu esse corrimento, apresentando assim? Não consta no script. Tudo bem. Essa é a primeira gravidez que a senhora apresenta? Doutora, é a minha segunda gestação. A sua anterior gestação, você apresentou algo similar ou é a primeira vez que acontece isso com você? Não consta no script. Tudo bem. Peraí, gesta. Quando foi sua última data de menstruação? Não consta no script. Uhum. Eu irei realizar. Como está a questão da sua alimentação? Tudo certinho? Tomou todas as vacinas corretamente? A senhora me indicou? Não consta sobre a minha alimentação. Esqueci de trazer a caderneta de vacinas, mas está tudo em dia, inclusive todas as doses do Covid-19. Alguma medicação a senhora está tomando no momento? Não consta. Tudo bem. Eu vou, por favor, vou solicitar o exame físico. Eu quero, por favor, uma enfermagem, auxiliar uma enfermeira sexo feminino comigo. Eu quero solicitar, por favor, exame ginecológico, e exame especular. A senhora autoriza? Autorize. Mais alguma coisa, doutora? Sim, também eu quero verificar seus signos vitais, tanto como pressão, tanto como a frequência cardíaca, saturação, e, além disso, também o exame segmentar cefalocaudal. Mais alguma coisa? E o toque vaginal? Mais alguma coisa? Não. Obrigada. Ah, tá aqui. Signos vitais. Sua frequência tá ok, pressão 120/80, frequência vitória 13, temperatura 36,5. Signos vitais, ectoscopia regular geral, lúcida, orientada, aparelho cardiovascular respiratório sem alterações, tudo na normalidade. Exame ginecológico. As mamas sem alterações e pressão vulvar. A vulva hiperemiada e com áreas de descamação difusas, com saída de secreção
esbranquiçada e grumosa pelo introito vaginal, sem lesões vesiculares ou projeções vegetantes. A secreção vaginal não apresenta odor. É uma característica muito comum de candidiases. E o exame especular, sim, já confirmando esse aspecto que indicamos como leitoso, sim, como leite coado. Um pouco epidemia, tudo ok. E o toque vaginal, a ausência de dor, a mobilização do colo uterino, também descartamos uma doença inflamatória pélvica. Tá? A senhora apresenta candidiases. A senhora tem alguma dúvida sobre isso? Doutora, você tem certeza desse diagnóstico? Não tem nenhum exame para eu fazer e você confirmar? O exame também pode ser clínico, eu tenho certeza desse diagnóstico, e também pela coloração, pelo aspecto, pelo odor, e também que a senhora está gestante, porque é muito comum acontecer esse tipo de infecção pela flora vaginal, por questão da flora vaginal, alteração da flora vaginal. Tá? Vamos iniciar com medicação, metronidazol. Aí. Clometronidazol. Tá, metronidazol por via vaginal por 7 dias. Assim, quero, por favor, que introduza durante as noites antes de deitar. Alguma dúvida sobre a questão do medicamento, do seu diagnóstico? Não consta no script. Tá. E também laboratórios, só de medicação, só atenção médica. A senhora tem mais alguma dúvida? Não consta no script. Não consta, tudo bem. Eu vou ler minhas tarefas um segundinho. Vou realizar o diagnóstico, exames complementares necessários. Mas tem o laboratório. Eu também quero, por favor, realizar um Papa Nicolau. Poderia realizar? Solicito realizar um Papa Nicolau na paciente? Não consta no script. Tudo bem. A senhora tem alguma dúvida? Não consta no script. Tá. Eu também quero indicar que evite roupa íntimas de tecidos que não seja algodão, que seja mais ventilatório, ter essa higienização nessa parte íntima. Também indico que não use tantas roupas apertadas para conseguir dessa alteração da flora vaginal. E eu acho que com isso se a senhorita Maria não tem nenhuma dúvida, eu me despido cordialmente de você e finalizo minha estação. Muito obrigada. Finalizou a estação? Sim. A gente parou em 9 minutos. Primeira grande regra: você nunca pode finalizar uma estação. Nunca na sua vida. Pois, tá bom? Pode parar de compartilhar. Por que vocês não podem encerrar uma estação, gente? Porque imagina a pessoa que está corrigindo a sua prova. Ela que encerrou no minuto 9. Então, você vai falar exatamente o que você falou agora. Encerra uma estação. O que teu examinador vai fazer? Ele vai continuar vendo o teu vídeo? Não, ela encerrou a estação. Só que quando você encerra no dia, você não pode sair da prova. A prova não termina, a prova vai continuar rolando, você só está perdendo tempo falando isso.
mas o teu Aham. examinador vai fechar o teu vídeo. Naquele tempo que você ainda é obrigado a estar lá dentro, se você falar mais alguma coisa de relevância que valia ponto, você não vai ganhar. Por quê? Porque ele já fechou o teu vídeo. Depois, se você entrar no recurso, você consegue, mas o teu examinador inicialmente não vai ver. Depois ele vê no recurso, por quê? Porque você disse 1 minuto que você falou e ele vai lá investigar para ver se você falou mesmo. Então, não pode fazer isso de jeito nenhum. Tá. Estação de candidíase na gestação. Você estava dentro da UBS, você tinha sala de atenção, laboratório e sala de medicação. Você recebeu uma mulher de 28 anos, gestante de 7 semanas, que veio à unidade básica de saúde por queixa de prurido vaginal. Então, o que você tinha que fazer? Realizar o atendimento. Lembrando que o atendimento, ele já inclui o exame físico. O atendimento justamente fala sobre isso, anamnese e exame físico. Solicitar exame complementar, se fosse necessário. Verbalizar a principal hipótese diagnóstica e diagnósticos diferenciais, no mínimo 3, detalhar a conduta diante do quadro e esclarecer as dúvidas da paciente. Então, ali do meu script, o que eu tinha para falar? Sobre o motivo de consulta, então sempre 5 perguntas. Daqui só conseguiu ticar 3. Faltou a coloração, era um corrimento branco, o aspecto parece um queijo de ricota. Na coloração eu não sei. Não, porque eu não marquei aqui, também não te falei. Você perguntou se ela coçava, como era esse prurido, eu falei coçava muito, quanto tempo e o cheiro. Eu ia falar aspecto do corrimento, aí eu falei 2 vezes aspecto do purito, 2 vezes eu fiquei nervosa, aí eu confundi, tudo bom. Faz parte. Né? Não acabou perguntando sobre a relação sexual, né? Se eu tinha dor, se eu tinha dor para fazer xixi, mas eu ia negar, também ia negar alergias, comorbidades e enfermidades de transmissão sexual prévia. Você perguntou a data da última menstruação, eu não tinha esse dado, mas eu tinha a data da primeira e da primeira relação sexual, aos 12 e 19 anos. E controles ginecológicos prévios, eu ia falar que nunca fiz. Você pediu um para sua consulta ali, mas não perguntou se eu já tinha feito alguma vez na minha vida, né? E lembrando, se esse colo tá assim, eu não posso coletar o Papa Nicolau, tá bom? Porque eu não vou conseguir ver mostra dela. Então, não é recomendado. Primeiro eu trato para depois pedir o Papa Nicolau. Ali, quando você veio pegando os impressos, doutora, lembra sempre de que não é uma prova de alfabetização. Ele não quer saber se você sabe ler. Ele quer saber se você sabe interpretar. Então, frequência cardíaca 80 batimentos por minuto, normal. Pressão arterial 120 por 80, normal. Frequência respiratória 13, normal. Temperatura 36,5, normal. Exame físico, ictoscopia, regular estado geral, alterado. Não é normal estar em regular estado geral. O normal é estar em bom estado geral. Normocorada, hidratada, lúcida, orientada em tempo e espaço normal, aparelho cardiovascular respiratório sem alterações, extremidade sem lesões ou edemas normal. Exame ginecológico, mama sem alteração, inspeção vulvar. Vulva hiperemiada com áreas de descamação difusa alterado, com saída de secreção esbranquiçada e grumosa pelo introito vaginal alterado, sem lesões vesiculares ou projeções vegetantes normal, e a secreção não apresenta odor. Exame especular, você descreveu aqui, então a gente vê um colo uterino que está eritematoso, ele está com a presença de uma secreção que tem um aspecto branco, branco e grumoso, como se fosse um leite coalhado, e o colo uterino se encontra entreaberto. No toque vaginal, ausência de dor, a mobilização do colo uterino, que você falou, aí eu diagnostico, me afasto, né, da DIP. Mas é normal, então, por isso que você se afastou da DIP, porque na DIP tem uma alteração. Então, eu venho falando o normal e o alterado de tudo. E aí, vamos lá para o teu PEP, então. Você ganhou o ponto da apresentação, cumprimentou ela, se apresentou, perguntou o motivo de consulta. Ali, do motivo de consulta que trouxe ela, o que valia ponto acabou só perguntando 2. Então, podia ter perguntado início do corrimento, cor, aspecto, quantidade e fatores de melhora ou piora também. Pediu a caderneta da gestante, a caderneta de vacinas, muito bem lembrado. Sobre antecedente ginecológico, acabou perguntando só sobre a DUM, ficou as outras coisas, por isso não conseguiu pontuar, porque tinha que ser no mínimo 2. Pediu permissão para realizar o exame físico, falou das luvas, mas você falou do auxiliar na sala? Falei. Perdão, foi erro meu. Pediu o exame físico e ginecológico, ali você não falou candidíase, você ficou tão nervosa que você falou candíase 2 vezes. Então, candidíase vaginal. Candidíase. E ali ele pedia para você falar o agente etiológico, você também não falou que era da cândida, tá bom? Okay. Então,
Isso. Aí você podia ter orientado ela que não era uma enfermidade de transmissão sexual, e você podia estar investigando os sintomas no parceiro, mas não é de transmissão sexual, mas por que então o parceiro vai ter? Porque ele não é que ele só pega pelo sexo, mas o parceiro também pode estar tendo, às vezes tá no pênis do parceiro, né, aquilo ali, e dependendo do contato, ela acabou também se contaminando. E ali, quando ela fala para você, doutora, você tem certeza disso? Quando o ator pergunta para você se você tem certeza, isso é uma dica de prova. Ele não está questionando o seu conhecimento médico. Essa é a pergunta que te leva para diagnóstico diferencial. Então, você fala, sim, eu tenho certeza, mas eu quero fazer diagnóstico diferencial com. Então, sempre que você ouvir, você tem certeza, você confirma a sua certeza e você traz o seu diagnóstico diferencial. E lá em cima ele dizia quantos você tinha que trazer. Então, o que ele aceitou? Vaginose citolítica, alergia, dermatite vulvar, vaginose bacteriana, tricomoníase e a cervicite. Aí você tinha que informar para ela também que a cândida é um fungo presente na microbiota vaginal e que alguns fatores de risco podem predispor. Você trouxe a gestação como um fator de risco, e aí você trouxe, não usa roupa apertada, não usa roupa molhada, né? Trazendo que ela poderia ter por conta disso. Então, a gente pode dar o meio ponto. E aí, o tratamento você tratou com metronidazol. Mas aqui é miconazol. Creme vaginal 2%, um aplicador durante 7 a 14 dias, ela coloca ali dentro da vagina, ou nistatina creme vaginal, 225 mil unidades internacional, um aplicador por 14 dias. Doutora, na estação, pode falar. Na 10 mesmo, na 10, eu ia falar não, na 10, na 10, que é da microbiota vaginal, eu falei flora vaginal. Mas, tipo assim, é questão de nervosismo mesmo. Sim, ainda mais você não está ainda habituada a treinar. Então, a nota ficou baixa, 2,75, mas o que a gente consegue perceber aqui? Que te falta a estrutura do esqueleto. Então, por exemplo, você começou a prova já falando qual o seu nome, idade, profissão? Peraí, eu vou ler minhas tarefas e lembrei que eu tenho que fazer isso daqui. Então, isso é uma questão que você vai se habituar, vai trazer o treino. Não acho também que é um tema, ela não sabe nada de candidíase, sim, você sabia, mas você ficou tão nervosa que você estava até trocando as palavras. Então, em vez de falar candidíase, candíase, um exemplo aqui. Então, não é que você não sabe nada sobre o tema, pelo contrário, você sabe, mas é uma questão de treino, de trazer essa tua teoria para a prova prática do Revalida INEP, tá bom? Obrigada, eu gostaria de fazer assim, porque, além disso, eu também meu pai tá perto de mim, já saiu, e eu fico nervosa quando tá perto de mim. Aí aqui, somos quantas pessoas? Somos mais de 14, aí piorou. Mas é bom se expor e fazer isso, porque no dia você não vai ter vergonha de nada. Você vai falar o que for preciso, necessário falar. Tá bem? Muito obrigada, doutora. Nada. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar algo? Eu vou deixar aqui o nosso Instagram novamente para vocês. Nós estamos ainda fazendo, né? Eu coloquei mais cedo ali, né? O cupom Tô na Live, que é um cupomzinho de desconto. Então, manda uma mensagem lá no nosso Instagram e manda pra gente o cupom Tô na Live, em que o pessoal vai estar passando para vocês os valores promocionais que nós estamos trabalhando. Então, as turmas nesse momento já estão lotadas, mas nós vamos abrir aí novas turmas que vão estar iniciando agora no mês de dezembro. Então, dá tempo de você entrar. Como funciona? Colocaram aqui pra gente a mentoria. Então, a mentoria, gente, ela é baseada nos 3 pilares da aprovação que eu trouxe para vocês. Quais são esses 3 pilares? É treino, vocês têm que treinar. O outro T é de teoria, então tem que trazer essa base teórica que vocês têm, né, já previamente, que vocês conquistaram, que vocês estudaram. E o último é o temperamento, que é o controle emocional de vocês. E dentro do CRM na mão, nós acreditamos muito que esses 3 pilares vão levar vocês para aprovação, porque levou toda a nossa equipe, que ela é formada de médicos revalidados para aprovar, e vai levar cada um de vocês também. A Carol, que foi nossa aluna aí, né, na última edição, hoje veio só para prestigiar, ela sabe disso, que isso realmente é o que vai levar vocês lá. Então, além dos encontros de mentoria, nós também fornecemos o quê? Uma atriz que ela entra com vocês em outros horários, além dos horários da mentoria para treinar, para aumentar a constância de treino. Nós temos aulões teóricos com especialistas, então todos nós somos médicos, mas atualmente somos todos plantonistas, né? Então a gente ainda não tem aí a residência, e para dar essa aula teórica, a gente achou importante trazer para vocês o quê?
especialistas para estarem conversando com vocês sobre cada um dos temas e tirando essas dúvidas de vocês. E o terceiro pilar, que é o temperamento. Então, esse temperamento, como que a gente lida com ele? A gente tem uma profissional que ela lida somente com médicos em processo de revalidação. Então, ou você terminou a universidade e vai começar a fazer o revalida agora, ou você está no meio do processo, ou você acabou de revalidar e está naquela nuance de onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, porque é um reset também quando você pega o CRM. Então, a gente tem essa profissional que trabalha conosco. Nós temos 2 modalidades de mentorias, com 8 ou com 20 encontros. Com 8 encontros, vocês vão ter 2 professores, em que nós dividimos em 6 áreas médicas. Como assim? A GO, que vocês viram aqui, né? A gente divide ela em 2. Então, vai ter aula de clínica, aula de cirurgia, uma aula de clínica, uma aula de cirurgia, uma de pediatria, uma de medicina da família e comunidade, uma de ginecologia e uma de obstetrícia. E as outras 2 a gente chama do modo desafio. Então, além desses 8 encontros, vocês ainda vão ter a atriz, encontro teórico, live com a psicóloga. E como que é esse modo desafio? Esses 2 professores que tiveram esse contato com você, cada um na área médica diferente, vai trazer você nesse último dia de mentoria para te enfrentar com a tua maior dificuldade. A tua maior dificuldade é procedimento? É a área de pediatria? O que é? A gente te deu toda essa carga e a gente coloca em prova, é um simulado depois. Então, é isso. A outra modalidade que nós temos, de 20 encontros, vocês vão ter 5 professores diferentes. A gente adora colocar essa variedade. Por quê? Ninguém domina a medicina inteira, e vocês sabem disso. Então, quando alguém vai lá e fala para você, eu vou te dar aula das 5 áreas médicas, muito cuidado com isso. Ninguém é bom em tudo. Ah, mas ela, para fazer a prova do revalida, eu tenho que sozinho saber dominar as 5 áreas médicas. Você, como aluno, que na maioria das vezes você está lutando pela nota de corte, mas imagina estudar com alguém que quer te dar só o mínimo para você chegar na nota de corte. A gente quer que vocês aprovem com sobra. Então, a gente deixa uma pessoa responsável por cada área médica para que você consiga explorar ao máximo essa pessoa e ela consiga te levar além dentro da mentoria. Você sai da caixinha. A gente trabalha muito com raciocínio clínico, porque todos nós atuamos na medicina. Então, eu atualmente, né, eu sou concursada, passei em concurso público, atuo como plantonista, linha de frente, tanto na clínica médica, na emergência, como na pediatria, na obstetrícia. Então, toda vez que a gente vem falar com vocês, a gente consegue destrinchar isso melhor, né, no espaço de mentoria, em, caiu assim, mas como poderia cair? E fazendo evolução de linha de raciocínio. Porque a prova do Revalida, ela é multidisciplinar, e vocês têm que criar isso, não pode ficar só dentro da caixinha. Então, todos os nossos mentores estão treinados para fazer isso. Então, com 20 encontros, vocês têm 5 professores, 1 por cada área médica, que a GO a gente junta ela, e são 4 encontros por área médica, sendo 3 para treinar os checklists tradicionais e híbridos, e 1 somente estações de procedimentos. Então, vocês não têm o medo da estação de procedimento, quem estuda com a gente, porque consegue entender ela e não fica refém de nenhum curso. Então, a gente consegue ensinar como você treina um procedimento desde a sua casa, tá bom? Também vai estar incluso, né, aí os encontros com a atriz, aulões teóricos e com a psicóloga. E nós temos o convênio com Pense e Revalida. Então, eu sou uma das proprietárias do Pense também, né, então, obviamente, o convênio não ia poder ser com outra plataforma, é com Pense e Revalida, em que é o plano mais completo que nós temos, que é o plano prêmio, em que dá acesso à plataforma até o dia da prova. Na verdade, a gente é sempre legal e deixa um pouquinho mais além da prova, porque às vezes o pessoal fica ansioso, quer continuar treinando, em que tem incluso também as videoaulas, aulas de procedimento, aulas com especialistas, vocês têm cronograma personalizado, tem flashcards, consegue ter feedback direto ali, né, com os profissionais que fazem os checklists do Pense. Então, é um plano super completo, tá bem? E aí, usando o nosso cupom TONALIVE, vocês ainda conseguem um desconto legal, e vindo com amigos também, a gente também libera um outro tipo de desconto. Chegou uma outra pergunta aqui, manda o Instagram, manda de novo. Gente, tá escrito aqui ator Pense, mas eu não sei quem é, não é ninguém que eu tô pedindo para fazer pergunta não, tá bom? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente tem os atores que trabalham dentro da plataforma do Pense fazendo checklist com as pessoas. Bom, quem são os mentores? Atualmente, quem está como mentora sou eu tomo conta, né, a partir dessa edição, da área de ginecologia e obstetrícia. Nós temos o Dr. Daniel, sendo responsável da área de pediatria. Nós temos 2 Pablos na equipe, temos o Pablo Souza, que é o responsável da área de cirurgia, nós temos o Dr. Pablo Fernandes, que é responsável da área de medicina da família e comunidade, e nós temos o Dr. Sérgio Cabal, que é o responsável da área de clínica médica. Então, nós somos 5 médicos, todos revalidados, cada um
em um... Esse é o meu e-mail do meu planator, entendi. Cada um em uma edição diferente do Revalida. E isso foi feito cuidadosamente, à mão, assim como a atriz também é de uma edição do Revalida. Por quê? Porque assim cada um consegue dar uma visão para vocês, uma percepção sobre a prova. Porque eu fiz a prova lá em 2022-2, reprovei e fui para 2023-1. Eu tenho uma percepção da prova, de quando eu fui. É claro que cada vez que eu faço recurso, eu consigo ter uma percepção do que está acontecendo. Não é só, ai, me disseram, eu vejo, porque eu entro na prova junto com cada um daqueles alunos. Por edição, eu faço, em média, sem brincar, uns 32 recursos. Então, eu vejo 32 pessoas fazendo a prova, cada uma 10 vezes, né? São 10 estações de cada um. Então, eu consigo entender exatamente como que a banca está atuando. E cada um dos professores traz isso também da sua vivência. Então, vocês têm uma visão incrível da mente do examinador. Como me comportar e como eu sei o que o examinador espera de mim, tá bom? Bom, esse meu... Tá. Não sei se tem alguma dúvida, vou colocar aqui de novo o cupomzinho para vocês, cupom Tô na Live, manda lá uma mensagem no nosso Instagram, segue a gente, e gente, nosso Instagram eu falo que ele é muito legal, porque esses casos clínicos que a gente fala, que a gente atua na área médica, a gente também traz ali para vocês dentro da mentoria, dentro do, a gente debate alguns casos às vezes, né, e também dentro do INSA, então a gente coloca enquete, inclusive, essa semana, segunda-feira de manhã, perdão, terça-feira, eu peguei um caso que eu falei, gente, foi o caso mais interessante da minha vida. Peguei um caso de esquistossomose. Então, eu moro numa cidade que ela é referência de várias cidades pequenininhas. Só acaba vindo muito caso legal, de infectologia principalmente, e ali a gente coloca lá, entra em debate, coloca enquete, depois a gente entra explicando. Recentemente, a gente colocou sobre o protocolo da raiva. Então, suturo ou não suturo? Como que é as vacinas da raiva? Tem que vir com antitetânica, não tem? Então, a gente vai sempre trabalhando o quê? Linha de raciocínio de vocês. Tanto para quem vem estudar com a gente na mentoria, como para quem também consome o nosso conteúdo gratuito. Então, convido vocês a virem fazer parte da nossa mentoria. Vai ser uma honra acompanhar vocês nessa trajetória e espero vocês nas próximas lives, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e atenção aí, quase 11 horas da noite de uma quinta-feira, de um feriado ainda. Bom, pessoal, obrigada a você, Stephanie, pelo carinho. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Derek, manda lá uma mensagem, se identifica pra gente no Instagram, que você me pediu um negócio assim que você entrou. Não esquece, não. Tá bom? Vou parar aqui a gravação.